Fala galera, tudo bem? Esse vídeo é uma parceria entre o nosso canal e a página do Facebook Toque Me Voe. É um bate-papo sobre futebol. Essa é uma reprise que entrará no ar todas as quartas-feiras. Então não deixa de acompanhar, não deixa de seguir também. Entra lá na página do Facebook e se inscreve lá na página também. Se inscreve no nosso canal, deixa um like nesse vídeo, compartilhe e até a próxima. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Estamos entrando no ar com mais uma live do Toque Me Voe, a live mais curta que o bolso do Romildo na hora de contratar jogador caro. E já está com a gente o convidado de hoje, Rodrigo Ferrari, ele que tem passagem por times de São Paulo, Rio Grande do Sul, mundo árabe, já tem 22 anos dentro do futebol e vai contar para a gente hoje um pouco da experiência dele. Muito obrigado por estar com a gente hoje, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Josias. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Roberto, entrando agora aí, né? Os ouvintes, os telespectadores. É um prazer imenso falar com vocês do Toque Me Voe e estou aqui à disposição para a gente trocar um pouco de conhecimento. É isso daí, estamos chegando, né? Tá aí já o Roberto está carregando, tá aí o Marcelo, o Vini Alencastro. E eu acho que a gente pode começar, Rodrigo, perguntando para ti, para nossa audiência conhecer. Conta para nós assim um pouco da tua história, como é que tu começou, como é que tu entrou no mundo do treinamento, da parte mais técnica. Eu fui atleta de base até meus 16 anos, né? E eu costumo dizer que Deus me fez enxergar que eu não conseguiria, né, ser um cara, ganhar dinheiro realmente, né, e prosperar nessa profissão como atleta. Era um atleta mediano. Então eu fui com 18 anos, entrei na faculdade de Educação Física, né, comecei a estudar Educação Física, e já ali montei uma escola de futebol. Eu tive a escola do Internacional, a escola do Atlético Paranaense, lá em meados dos anos 2000, né, e fiz pós-graduação em futebol, logo em seguida fiz licença B da CBF, comecei a estudar muito, Josias, e acabei entrando em 2011 como auxiliar técnico lajadense, do Beiro Pereira. Fomos vice-campeões da Copinha, lá, Silguini. E ali, eu, cara, já era pós-graduado, entrei como estagiário, né, eu costumo dizer que entrei como estagiário mesmo sendo pós-graduado, e ali eu comecei a conquistar meu espaço. O Beiro me levou para o Cerâmica depois, em 2012, passei por Ipiranga de Erechim, com o Leocir da Lastra, eu tive a sorte de passar por grandes treinadores do Rio Grande do Sul, né, Leandro Machado no São Luís de Juí como auxiliar, e daí em 2014 eu tive a oportunidade de assumir um time de terceira divisão árabe nacional, o Al-Khulud, primeira divisão regional, né, e fui campeão regional nesse primeiro ano como treinador na Arábia Saudita, e vice-campeão em 2015. Voltei, São Luís de Juí, Novo Hamburgo, Cruzeirinho, aquele milagre do Cruzeiro no rebaixamento, 2016, estava rebaixado, a gente salvou do rebaixamento, fui eu com o Beiro Pereira, Passo Fundo como auxiliar também nesse ano, a gente caiu na segunda rodada, e no mesmo gauchão a gente salvou o Cruzeiro. Saímos de vilões a heróis, né? Sim. E 2017 eu assumi o Guarani de Camaquã como treinador na terceirona gaúcha, na segundona, mas a terceira divisão. 2018, treinador do acesso no Passo Fundo, no gauchão de acesso do Passo Fundo, fui treinador. 2019, auxiliar no Paulistão, na Série B e na Copa do Brasil, brasileiro, né, com o Oeste de Barueri. E ali abdiquei, nesse ano, em 2019, eu abdiquei de voltar mantendo profissional por questões particulares e assumi a Next Academy como coordenador no Rio Grande do Sul. Então, hoje eu estou há 2 anos na Next Academy. É uma história, né? É uma vida dentro do futebol, a gente pode dizer, né? Já está com a gente o Ricardo também. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Ouvi um pouquinho a história do Rodrigo aí. Já conhecemos bastante de tomar café junto e bater papo, e agora ouvi mais um pouquinho aí. Eu aproveito para agradecer, cara. O Ricardo que me botou nessa história aqui, nesses feras aqui. Então, Ricardo, meu irmão, obrigado pelo convite, cara. Tamo junto aí. E como é que é, Rodrigo, agora, assim, a tua relação com essa parte técnica agora? Quando tu vê, assim, por exemplo, quando tu ouve um comentário, tu tá assistindo um jogo de futebol, tu ouve um comentário na televisão, qual é a leitura que tu faz daquele lance? Tu acha que dentro do campo a visão ela é mais privilegiada por se ver o lance todo? Acontece muita injustiça nos comentários do pessoal, pô, o cara errou e não vê o lance todo? Como é que tu identifica isso? Começar polemizando, Josias. Claro que a visão é aberta, né? Hoje, quando se faz uma análise, né, de vídeo de um jogo, os analistas todos filmam em ângulo aberto, o mais aberto possível, e os grandes clubes com 2, 3 câmeras para abrir o máximo possível, né, para ter noção de amplitude e profundidade.
Isso é no que chamam de tubo, né? Fazer o tubo é muito difícil, né? O ângulo fechado da TV. Mas o principal, cara, que eu vejo são poucos comentaristas que têm qualidade, conhecimento para comentar. Isso, se fosse só o problema de enxergar fechado, era o de menos. Mas é a questão de se qualificar mesmo, né? Para essa questão. Porque, cara, eu vivenciei muito nos clubes os formadores de opinião falando coisas erradas e que a gente acaba te atrapalhando. Por exemplo, no Passo Fundo tinha um comentarista de rádio que ele passou o jogo inteiro, eu não estou ouvindo, mas depois meus amigos me disseram, né? Pedindo para eu botar um atleta. Que eu era burro, que eu não botava o atleta, só que o cara estava no DM. Então eu fui capaz de se informar se o cara estava na lista ou não. Entendeu? Ele me chamou de burro o jogo inteiro, jogou a torcida contra mim o jogo inteiro. Então, o principal é qualificar, Josias. Então, claro que quanto maior o ângulo, melhor. Quanto mais alto, melhor. Com os auxiliares que ficam em cima, melhor. O ângulo, né, na horizontal é mais difícil de ver, mas a gente está tão acostumado já que a gente acaba tendo essa noção de amplitude e profundidade, como eu disse. Deixa eu me intrometer, então, na conversa e já te fazer uma pergunta aí, então. Vamos falando da dupla Grenal. Me fala do Marcos Guilherme, da decisão de sempre colocar o Marcos Guilherme em detrimento do Caio. Como é que é o nome? Caio Vidal ou do Guilherme Pato, que foi embora. Vinícius, é muito difícil de falar, né, de fora, assim, né, tem muitas coisas que a gente não conhece dentro do vestiário, né, questões né, de gestão de grupo mesmo, né, e outra, características que o treinador quer, né, a gente estava brincando aqui fora do ar, né, da questão de não fazer gol, do atleta que não faz gol, às vezes que é um beirada que não faz gol, por exemplo, mas a função tática dele que ele faz dentro do jogo, então é muito, muito complexo falar de fora. Eu estaria fazendo o mesmo erro que eu acabei de reclamar agora se eu comentasse, né, que a escolha dele é errada ou certa. Tem que estar lá dentro, para ver como é que é a inteligência desse jogador, como é que é a postura dele, como é que ele recebe a tua informação, como é que ele cumpre essa questão tática que tu pede. Eu já vi também comentaristas reclamando do atleta que fez a função tática exatamente que eu pedi. Exatamente a função que eu pedi. Então, às vezes, deve abdicar tanto de uma fase ofensiva para fechar mais um lado, uma cobertura defensiva. Mas ele não participou do jogo, mas ele fez o que eu pedi, cara. Ou tem treinadores que pedem, eu não uso marcação individual, mas que pedem para colar no cara, deixar o cara jogar. Então, o cara passa o jogo inteiro sem jogar, mas não deixa o cara jogar. Então, isso é muito importante estar lá dentro para entender isso, Vinícius. Pô, show de bola, show de bola. Fala, Marcelo, teu microfone está fechado, Marcelo. Ativa aí. O legal de estar com a gente, né, Rodrigo? Porque a nossa dicotomia aqui do programa, às vezes, ela é um pouco divertida, né? Eu não quero dizer que eu sou um dos que, de vez em quando, jogo da sacada aqui da minha casa com algumas coisas que o pessoal traz no programa, mas o meu medo é de te fazer uma pergunta e daqui a pouco eu vou estar repetindo o Musto ter ido embora com essa questão aí da função tática dos jogadores. Então eu vou ficar meio inseguro aqui em te perguntar alguma coisa, mas talvez nós possamos ficar umas 15 horas de uma live e tu não vai me convencer da função tática do Marcos Guilherme. Eu não vou conseguir. Talvez o Roberto Matos, que tem o nível de QI mais alto que o meu, consiga entender essa questão da função tática do Marcos Guilherme. Eu, sinceramente, não entendo. Eu assisti muitos jogos do Inter, né? Antes da pandemia, né? Sempre eu praticamente em 2019 ali até dezembro eu faltei em poucos jogos, né? Algumas vezes eu estava em São Paulo, mas voltava para cá. Na final da Copa do Brasil eu tive, né? Não sei se foi, eu tive uma espécie de pré-munição, porque eu voltei no voo de Curitiba cheguei com o time do Atlético Paranaense aqui. E eu vi que os caras estavam muito focados em ir ao Atlético Paranaense pela forma como eles interagiam lá no voo. Os caras realmente... Mas é que, assim, eu entendo essa questão da mas... Tá cortando teu microfone aí, Rez. Tá cortando um pouco teu microfone. Mas tem questões que realmente é muito difícil de entender, porque tem atletas, né, que demonstram, né, uma capacidade técnica muito interessante, mas acabam não entrando nos jogos. E outros atletas, como tu mesmo fala, né, até por ser um profissional da área, tem a questão da função tática, eles são sempre titulares ou acabam sempre jogando. Então, isso é na discussão que acredito que nós vamos ter dessa questão do entendimento da função tática.
É o que eu vejo hoje, Marcelo, eu não tô nem defendendo, né, ele estar no jogo, não. Estou falando que pode ser uma visão, né? Mas eu vejo assim, hoje se avalia muito a questão do cara, da funcionalidade dele pro todo. Né? A individualidade técnica ela é importante, mas individualmente não consegue mais ganhar jogo. Né? Hoje cada vez tem menos espaço. Né? Então o coletivo hoje, se ele é importante para o coletivo, às vezes até sem bola. Agora mesmo nós fazíamos uma live aqui com o Danilo Goiano para a Next, e ele falou uma coisa que é difícil de ouvir de um atleta isso. Né? Do de comissão técnica, professor, eu passo 2% do jogo com a bola no pé, 98% eu passo sem a bola. Então, o que eu faço sem a bola é muito mais importante do que eu faço com a bola. O Daniel Alves falou isso sobre o Pepe Guardiola, o que mais ensinou a ele, né? Jogar sem bola. Então, às vezes, a função desse cara de cobertura, de abrir espaços, né, de abrir, como eu disse, o campo, achar espaços vazios, levar essa defesa junto com ele, é uma série de coisas que, às vezes, a gente, olhando um ângulo fechado ou não estando ali, não consegue ver o jogo. E isso, o Ramires, eu vi que estava aqui o Roberto Ângel Ramires, aí ele saiu, né? O Ramires. Ele Eu caiu, perguntar para ele, né? É irmão do Miguel, né? Ele ensina o jogo posicional, ele vai valorizar muito isso, essa questão de tomada de decisão, de distanciamento entre atletas, de achar espaço vazio, tempo e espaço para jogar, ele vai avaliar tudo isso, cara. Então, jogadores que eram considerados muito bons e importantes no Internacional, pode ser que não peguem, né, como titulares. Acho um erro na questão de gestão. Eu já estive fora e aprendi que o teu modelo de jogo tem que ser adaptado, cara. Tu tem que aprender que tu tá chegando num clube onde já tem uma cultura, onde os caras vieram com um vice-campeonato, não dá para banquear todo mundo assim, só porque ele tem um outro modelo de jogo. Então ele vai ter que usar o equilíbrio nessa questão aí. Pô, show de bola. Me diz uma coisa, Rodrigo, a tua experiência, assim, de campeonato gaúcho e campeonato paulista, assim, pra ti, qual que tem uma qualidade técnica maior e qual que é mais pegado? Eu acho assim, criou-se mitos às vezes de que o Rio Grande do Sul é mais pegado, que os campos são ruins. Eu joguei segundona e terceira, acesso e segundona, né? E hoje o acesso, os campos todos bons, cara. Então hoje não tem mais essa questão assim. Tá ficando muito para fora essa coisa do bagão e chutar o adversário, a cotovelada, não sei o que. Eu acho que meio que passou isso aí de moda. Em termos de qualidade, não tem comparação no Paulistão. É absurdo, o investimento é absurdo. Cara, e infelizmente, normalmente o dinheiro tem a ver com o rendimento, né? Normalmente. Exceções são os clubes. 2017 foi campeão o Novo Hamburgo, falava com o Danilo Goiano, hoje foi um dos atletas campeões. É uma exceção, por causa da parte financeira. Lá, para você ter uma noção, a federação dá 5 milhões para o Paulistão. Pelo menos no ano que eu estava, era 5 milhões para a federação. Dá para cada clube. Né? Aqui se dá 1 milhão. Os patrocínios são imensos. Bom, o Oeste de Barueri, com CT, com quartos, cara, com 3 camas box, com ar-condicionado. Cada quarto tinha um vestiário dentro, não é chuveiro, são 3 chuveiros gigantes, tá? Piscina térmica, banco isocinético, fisioterapia, nutricionista, tudo dentro do Oeste de Barueri. Tudo. A Arena Barueri, não preciso falar, né? É uma loucura. Então, é um clube que tem tudo, cara. Tudo que tu imaginar tem. E é um time de. Agora é a segunda divisão, né? Paulista caiu um ano depois. Né? Mas é um time de primeira divisão comum que seria aqui. Né? Então, eu acho que eles estão anos-luz no investimento. Inclusive na licença, né? Para treinar hoje o Paulistão, tu tem que ter a licença, no mínimo, A da CBF. Aqui no Gauchão não é pedido nada. Bah. Na verdade, né, Rodrigo, claro, a gente tem que entender a questão da capacidade econômica, né? São Paulo é o centro do país, né? Então, se tu regionalizar uma análise de campeonato, né? Campeonato estadual, fica muito difícil realmente comparar. Agora, por exemplo, o Campeonato Carioca, eu entendo que comparado com o Gaúcho, ele fica para trás, porque no Rio de Janeiro, a maioria dos clubes fora ali da capital tem nome de imobiliária, né? É um negócio meio estranho. E assim, são os clubes que realmente têm estádios muito acanhados e assim, eles sobrevivem naquele período que tem o Campeonato Carioca. E fora isso, eles não participam de Série B, de Série C raramente, né? Olaria, Volta Redonda, né? Ou até hoje me parece que tem uma pequena melhora com relação a isso,
mas ainda comparando o Rio de Janeiro, que é uma cidade, né, que tem uma quantidade de população bem maior do que o Rio Grande do Sul, e tem uma economia ainda um pouco mais forte, comparado à questão de receita, ainda fica para trás. Eu não sei se tu tem essa mesma opinião. Concordo contigo. Eu acho que o único que bate hoje o gauchão aqui, eu acho parelho o mineiro com o nosso, apesar que os times também de Minas, do interior, também são mais fracos, mas o paulistão é acima. Esse é muito acima em toda a estrutura. Daqui tem Sport TV em todos os jogos, né? Tu vê o Oeste em todos os jogos é Sport TV. Entendeu? Todos os jogos eu podia ver. Então já começa aí o dia da TV. Mas concordo plenamente contigo. E eu, inclusive, eu acho assim, ó, hoje o Carioca, fora o Flamengo, que eu acho que é nível de Grêmio e Inter, os outros 3 mais fortes também são mais fracos, né? O Botafogo, o Vasco, né, e o Fluminense, eles estão abaixo também, né, estão bem abaixo. Então, e não é de agora, né? Vem de tempo aí já. Então, realmente, eu acho que o Paulistão está muito acima da média. Tem times no Paulistão ali que jogam tranquilamente aqui um gauchão, e se o Grêmio e o Inter não se puxar, eles vão brigar pelo título. Red Bull, por exemplo, o Bragantino, né? Coitado do Red Bull é um. Tem outros clubes aí, Mirassol sempre um clube muito forte, então tem vários clubes ali, no ano que eu passei tinha vários clubes muito bons, o Mirassol foi um time muito forte, o Novo Horizontino era muito forte, e como eu disse, investimento bem mais alto, a estrutura é absurda. No meu time lá no Oeste era salário de 50, 60, 70 mil, né, um jogador, entendeu? Eu trabalhei com o Cicinho, que jogou no Palmeiras, Mazinho, que jogou no Palmeiras, Matheus Jesus, que veio de Santos e Corinthians, Matheus Cavicchioli, aqui, campeão gaúcho, pelo Novo Hamburgo, era meu goleiro lá, foi meu goleiro no Novo Hamburgo também, foi meu goleiro no Passo Fundo, estava lá. O Maracás hoje está jogando em Portugal, jogando a Liga Portuguesa. Então, cara, é outro investimento, é outra realidade mesmo. Os salários de treinador, o que eu ganhava lá de auxiliar é mais que um treinador no gauchão aqui. Estou dizendo de clube pequeno, né? Clube pequeno. Posso fazer uma pergunta aí pro Rodrigo? Vai lá, Ricardo, tá livre? Vai lá. Ô Rodrigo, por essa experiência tua, tu teve experiência fora do Brasil, né? A gente que tá fora sabe como é forte a questão cultural lá, né? E como o treinador, se o treinador não se adaptar à questão da cultura local, ele bate e volta, não tem jeito, não tem como ficar lá, né? Por tanta diferença. Mas a gente tá falando aqui também do futebol gaúcho, tem toda a cultura do Sul e tal. Tu acha assim, o que tu acha que é essa cultura nossa aqui? Aí eu falo a cultura não esse jogo pegado e tal, mas o todo assim, do falar do futebol, do se analisar futebol, a forma que se fala aqui, por exemplo, de Grêmio e Inter, tu vê, inclusive nos debates esportivos, assim, sempre tem a imprensa vermelha e azul disputando nos debates e tal. O quão romper essa questão cultural assim é importante no futebol gaúcho aqui para um treinador? Cara, aqui, Ricardo, sem dúvida nenhuma, eu acho que é a maior rivalidade do Brasil. Acho mesmo, porque os outros se dividem, São Paulo, Corinthians, aqui é Grêmio e Inter, eu acho que é a maior rivalidade do Brasil. Essa questão de cultural, no Grêmio e Inter, eu acho que por ser muitos jogadores de fora, enfim, treinadores que vêm também, não vejo tanto essa questão assim de ter que quebrar paradigmas. Mas no interior, cara, principalmente nós que cremos numa metodologia mais atualizada, mais moderna, né? Eu sei que tu pensa igual a mim nessa questão de treinamento, cara, é bem difícil, porque tu ouve ali, professor, por favor, não bate escanteio curto, faz qualquer coisa, mas não faz isso, qualquer falta põe na área. Eu ouvi isso de dirigente para mim, entendeu? Eu te peço 2 coisas, bola direto na área, de onde for, tá comprovado que bola frontal sai pouquíssimo gol, mas ele queria que fosse direto, que não batesse escanteio curto. Então, cara, tu quebrar esses paradigmas, só que também assim, ó, tem que respeitar, eu sempre digo, no modelo de jogo, cara, nessa ideia de criar uma ideia de jogo da minha equipe, 70% é da minha ideia, mas 10% é cultura clubística, 10% é cultura local, né, e 10% é as características dos atletas. Eu não posso ter uma equipe também, eu quero uma equipe de transição rápida, se eu não tenho tanta rápido. E respeitar essa cultura. Na Arábia, na pré-temporada, eu senti isso. Eu fazia um bloco médio-baixo, né, com marcação zonal, e tomei só pau na pré-temporada. Na pré-temporada, apesar que só me colocaram contra time grande, né, Al Nassr, Al Hilal, só time grande, mas tomei só pau. Aí chegou o meu capitão e disse, professor, aqui na Arábia a gente está acostumado a lutar pela água, pela sobrevivência, né? Avança o nosso time. Eu mantive a mesma marcação zonal, não mudei a minha ideia de marcação zonal, de pressão nos cantos, mas adiantei aqui. Só avançou as linhas. Só avançei ali, 78% campeão, primeiro ano.
78% de aproveitamento. Então, adaptar a cultura. E o Miguel Ramírez falou uma coisa que eu achei, o Angel, né, falou assim numa entrevista, o Inter sabe que está contratando uma banana e não vai pedir que seja maçã, né? Cara, se ele pensar assim, ele vai cair rápido. Eu acho que ele sabe que é banana, mas tem a banana caturra, tem a nanica, e vai ter que se adaptar a alguma coisa. Pode ser banana, mas se adapta no tipo de banana. Se quiser só ser a banana que ele pensa, ele vai ter dificuldade. Será que teria sido esse, então, digamos assim, o erro do Kudê de não ter se adaptado, de não ter modificado algumas coisas em termos de cultura, ou tu acha que o Kudê foi mais, assim, analisando, assim, foi mais a parte política mesmo que prejudicou ele? Muito difícil de falar, dizer, mas eu acho que ele estava começando a pegar, o grupo estava começando a entender, acho que ele não foi tão radical, porque o jogo posicional ele é bem mais radical, o tipo de jogo que o Miguel Ramírez pede é bem mais radical e bem mais difícil de trabalhar com um atleta brasileiro, né, que não gosta muito de parte tática, não gosta de entender o jogo, porque como eu disse, tem que ter uma relação tua com o outro, não é só tu. Tem que entender de distâncias, uma série de coisas, né, cara? Então, acho que faltou tempo para ele. E eu acho que começou essa pressão política e acabou aceitando a proposta de sair por causa disso. Porque ele viu que não ia durar tanto. Cara, enquanto tá ganhando, infelizmente o Brasil é isso, tá ganhando, serve. Não interessa o que tu faz. Tu começou a derrota. Pois não. Deixa eu fazer um adendo aí. Desculpa eu voltar lá no Marcos Guilherme, mas é porque é uma dúvida que a gente tem. E como tu disseste, é um erro que nós cometemos, tá? Eu não sou colorado, mas me chama muito a atenção que a atuação a atuação dele isolada, né, eu considero ela ruim. Tá? Aí tu me falou sobre a questão de resultados e tal, e daí eu fui dar uma analisada para ver os números do Marcos Guilherme atuando pelo Inter no ano passado. Né? Aí tem uma sequência, antes daquela sequência vitoriosa que o Inter teve lá, foram 9 partidas sem perder. 9 partidas. Antes dela, o Inter teve uma sequência muito negativa, que na realidade foi em torno de 7 partidas sem ganhar. E de todas essas partidas que o Inter não ganhou, o Marcos Guilherme estava jogando. Todas elas. Tá? Ou que perdeu ou que empatou. Quando o Marcos Guilherme ele ficou fora de 5, ele ficou totalmente fora do time, só entrando no segundo tempo, né, teve 4 partidas que ele sequer jogou e outras 4 que ele entrou no segundo tempo, o Inter já teve um resultado muito melhor. E aí, essa é a análise que eu queria entender um pouco, por quê? Porque quando a gente fala, a gente sabe, pegando a tua frase, o futebol brasileiro ele é medido pelo resultado. Ele é uma forma de mensurar correta, ao mesmo tempo ela é errada na tomada, ela te leva a errar na tomada de decisão. Por quê? Porque às vezes tem um trabalho sendo muito bem feito. Eu, por exemplo, eu considero que o trabalho do Roger Machado no Grêmio foi excelente. Porém, ele não teve resultado. Mas ele mudou, ele fez parte de uma engrenagem que mudou completamente a maneira do Grêmio jogar. Mas isso não é levado em consideração. Por quê? Porque ele não levantou caneco. Daí quem levantou caneco? Renato Portaluppi. Eu já não tenho essa admiração pelo trabalho que ele faz, mas eu sei que ele é um excelente gestor, até porque nós conhecemos fontes e pessoas que já vivenciaram um pouco do ambiente ali do vestiário e dizem que ele é fenomenal. Mas hoje a gente consegue ver que ele não consegue construir uma nova ideia de jogo, construir um novo processo para o Grêmio, tanto que o Grêmio joga igual desde 2017. Então, essas são as dúvidas que, na realidade, a gente tem. E por que um jogador desse, que já foi comprovado, ele teve 7... Ele sendo titular, o Inter não ganhou 7 partidas seguidas. Aí, como que eu vou continuar justificando a colocação dele? Às vezes não é muito como tu tinha dito antes, se abraçar muito numa ideia de jogo e daqui a pouco não se adaptar ao ambiente, não se adaptar à região, porque, por exemplo, aqui no Sul, nós temos essa problemática, certo? Existe uma pressão muito forte exercida pelos veículos de comunicação e automaticamente também pela torcida. Estou falando de time grande, não estou falando do cara que não sabia nem que o jogador estava fora por lesão. Isso aí nem merece respeito. Mas de algumas análises que são feitas com seriedade e com muita atenção.
Mas aí eu acho, Vini, que entra também a questão da experiência. Porque tu tem que também, agora eu tô falando como leigo, né? Mas tu tem que analisar, tem aqui o Rodrigo, que tá dentro da área ali do treinamento, o Ricardo, o elenco que tu tem, né? Porque quando o Marcos Guilherme estava jogando essas partidas, quem é que tanto o Kudê quanto o Abel Braga tinha para colocar? Tinha o Vidal? Só que daí tu vai... Tinha o Caio Vidal e o Guilherme Pato. Isso tá, que mas são disparados melhores do que os dois. Mas aí entra a questão da experiência. Tu vai tirar o Marcos Guilherme para colocar o Caio Vidal, que não tem experiência, para colocar o Guilherme Pato, que é um menino vindo da base, tu pode jogar uma... Não, mas peraí, deixa só... Tu tá tendo 7 resultados negativos. Mas deixa eu concluir. Não tem nada de bom. É esse o problema. Mas é esse o problema. Tu vai colocar os meninos, quando o resultado é negativo, correndo o risco de queimar eles. Eu acho que assim, no momento que o Marcos Guilherme estava jogando, a gente pode discutir o rendimento dele dentro do campo, como torcedor, ou como comentarista, ou alguma coisa assim, mas também tem que olhar para o lado do treinador, quem é que ele tem para colocar no lugar, e a fase. É a mesma coisa que tu vai pegar um motor muito bom e vai colocar num carro ruim, para correr o risco de quebrar o motor também. Eu acho que é mais ou menos por aí. O time do Inter não vinha bem. Fala. Tem outra questão, esse número aí tu pode analisar, em vez de analisar o Marcos Guilherme, analisa pelo Thiago Galhardo. Foi jogos que o Thiago Galhardo machucou e saiu do time. Poderia Ricardo, ser outra análise. Isso, eu ia dizer exatamente assim, ó, se a gente fizer uma análise, cara, onde tem 11 atletas, 3 que vão entrar, e mais o treinamento, que é muito importante, pegar um cara como exemplo, essa amostra não serve, cara. É uma amostra que não tem, ela fica muito ao acaso. Né? E eu tenho uma coisa muito importante, que, como eu disse, eu não estou lá para saber o que ele é importante taticamente ou postura, mas eu vou contar uma piadinha para vocês que eu acho que vai responder um pouco. O cara chegou no papagaio e disse assim, cara, quanto é que tá o papagaio para vender? Né? Quanto é que tá esse papagaio? R$2.000. O que ele faz? Ele fala português e alemão. E esse outro papagaio aqui, R$5.000. O que ele faz? Ele fala português, alemão e francês. Tá aí aquele ali no meio, R$10.000. O que ele faz? Nada. Como assim ele faz nada e R$10.000, mas os outros chamam ele de mestre? Então, cara, eu não sei se lá dentro, qual é a liderança dele nesse grupo. Às vezes ele não é tão bom dentro do campo, mas a liderança dele perante os outros é muito boa. Os outros respeitam ele no campo, a função dele no campo. Então eu estou tentando achar uma coisa sem saber lá dentro. Mas além da questão tática, liderança, uma série de coisas. E como eu disse, isolar isso em cima dele, eu acho até injusto com ele, cara. Eu tenho que ser uma pesquisa muito profunda, ver todas as funções, mas não estou defendendo, estou querendo achar uma situação. Por que um cara como o Kudê foi ele? Por que vai ter... Outro exemplo, cara, existe a chance do Patrick não jogar. E foi um dos melhores do brasileiro. Por quê? Porque é um condutor de bola, né? Porque é um cara que joga campo inteiro, busca a bola lá atrás, faz transição. Não é o tipo de jogo que o Ramires gosta. Ele gosta que o cara fique lá aberto no seu lado, abrindo o jogo, recebendo no momento certo, no espaço certo. Aí vai dizer, cara, é o tipo de jogo. Eu adaptaria. Mas eu acho, cara, não sei se você notaram, o primeiro jogo ele não botou e depois ele botou para não se queimar, para garantir o resultado. Exato. Voltou estilo Abel, voltou o jogo do Abel ali no segundo momento. Isso eu ia até te falar, Rodrigo. Falando em Ramires, está com a gente o Roberto Ángel Ramires, que não é parente do Ángel Ramires, mas está usando essa alcunha agora, né, Roberto? É uma singela homenagem ao novo comandante que chegou aí, né? E eu também me atrasei aí por problemas de conexão aqui, né? Tive que mudar o local do computador aqui, reiniciar o modem, enfim, coisas de Brasil. Portugal com certeza não tem esse problema de internet. Tem, às vezes tem. Isso é o mundo todo, no mundo todo. Mas fala, Ricardo, tu ia complementar o que o Rodrigo tinha falado? Não, até o que o Ferrari comentou da questão dele tem que se adaptar, né? E ele tem que analisar. E eu acho que uma prova disso de alguém que é rodado também, ele andou por lugares diferentes de Espanha, já trabalhou aqui na América Latina, que ele começou com uma ideia que ele treinou, ele viu que não rendeu, ele já modificou rapidamente, não só a questão do Patrick, mas botar o Edenilson para frente, trazer o Lindoso, que também não é uma unanimidade, e fez os zagueiros pararem de errar também atrás. Então, assim, tem tudo isso. Um monte de gente reclama o Lindoso, até fala que
Tem gente que eu conheço que fala que é o fantasma, que não aparece no jogo. Mas às vezes, naquele momento que ele entrava nos treinadores que botavam ele ser um fantasma era maravilhoso, porque ele não precisava aparecer, ele tinha que dar esse respaldo para os outros jogar. Então é como o Rodrigo falou, é difícil porque a gente não está na cabeça do treinador para entender o que ele quer para aquele atleta. E ele entrou, o Inter não estava dando certo, e ele entrou para fazer o que o Musto fazia com o Kudê, e acertou e deu segurança para o zagueiro ali atrás no jogo. Ele não vai continuar jogando assim, mas naquele momento ele viu, não tá dando, voltou. E isso eu acho uma virtude que ele não quis ficar batendo cabeça e defendendo o jogo que ele quer, porque não é o que ele quer aquilo ali. Porque até perfeito, Ricardo. Vai lá, Rodrigão. Vai lá. Não, é perfeito, cara. O que aconteceu? Porque ele pensou, cara, meu primeiro jogo vai demorar para entrar. Esse tipo de jogo posicional vai demorar. Precisa de tempo. Principalmente com o jogador brasileiro. Não tá dando. Vou tentar, mas não tá dando. Tanto é que depois o peruano, lá, o nome dele, no final, o centroavante, falou: tem que dar tempo para o Guerreiro. Tem que dar tempo para ele trabalhar, pra gente entender o professor. Deem tempo pro professor. Ele viu que não deu, cara. Vamos voltar ao simples, que os caras já estão acostumados. Os caras foram vice-campeão brasileiro assim, vão virar esse jogo, vão ganhar esse jogo. Assim eu me garanto. E eu acho que isso que ele vai fazer, cara. Né? Exatamente isso. Ele vai fazendo, vai testando, vai tentando, não deu, libera o normal, vai tentando e assim vai, cara. Mostrou, pelo menos, ele falou uma coisa, mas tá agindo de outra, ainda bem. E outra coisa também que eu gostaria de fazer eu tô te sugando bastante hoje, tá? Tem que aproveitar porque tem dois caras aqui que estudam bastante, que é tu e o Ricardo, né? Mas pegando esse gancho, por exemplo, o Inter ele foi vice-campeão da Copa do Brasil com um sistema de jogo que era com aqueles com os três volantes ali, que são os três meias que são muito condutores de bola. O Rodrigo Dourado roubava a bola, dava já tanto no Edenilson quanto no Patrick, e os dois já saíam já conduzindo e entregando ali para os extremos. Ou eles até fazendo as extremas. Aí o Kudê tentou ele até deu uma melhorada, conseguiu encontrar ali um sistema de jogo, que daí se encaixou muito bem o Thiago Galhardo, mas depois, quando ele perdeu o Thiago Galhardo, o time dele ruiu. Por quê? Porque não conseguiu funcionar. Quando o Abel voltou e viu que isso estava dando muito bom. E a minha pergunta é, não tem uma forma, por exemplo, às vezes eu sei que o sistema de jogo ele é encaixado e ele flui na sua totalidade, ou seja, com a saída de três, tu vai precisar que volte ali um volante que jogue muito bem, e que tem uma qualidade de passe muito boa, coisa que o Inter não tem. Então, no meu entendimento, já não serviria uma saída de três. O goleiro precisa saber jogar bem com os pés, nem o Lomba, nem o Danilo Fernandes sabe jogar com o pé. Então, é esse tipo de prática que muitas vezes eles ficam insistindo. Isso é necessário tu colocar isso em prática assim tão cedo no jogo? Talvez um treinamento durante, sei lá, 2-3 meses antes de aplicar isso não seria melhor? Ou isso seria muito ruim pro desenvolvimento? Cara, show isso aí. O que eu vejo, Vinícius? Primeiro, ele vai ter que se adaptar um pouquinho. Por exemplo, cara, ele gosta não necessariamente de saída de três, que a bola saia jogada de trás. A saída de três é um elemento surpresa, porque o volante desce, abre os zagueiros e espeta os laterais, né? Mas é uma maneira. Então ele pode fazer variáveis. E outro, tem tipo de saída de três. Né? Não necessariamente pode descer um lateral, centralizar um zagueiro e subir outro lateral. É uma saída de três também. Então, se ele tem qualidade de um lateral vem para o lugar do quarto zagueiro, por exemplo, lateral esquerdo, quarto zagueiro vai para o meio, o zagueiro central vai para a direita e empurra. É uma série de três também. Então, acho que ele vai ter que pegar isso aí. Agora, o que ele quer, aí que eu acho que não vai abrir mão, é o conceito de jogo. Por exemplo, condução. Ele não é contra a condução, só que ele usa a condução para conduzir, para atrair. Tu conduz, quando o cara está saindo em ti, nesse meio espaço, ele abriu espaço, é ali que se joga. Conduz até para trás, para tirar o cara da zona dele. Mas se ele se movimentar e não aparecer ninguém naquele espaço vazio, não adiantou de nada. Se ele se movimentar isolado, não adiantou de nada. Se movimentar muito distante, não adiantou de nada. Muito próximo, não adiantou de nada. São simetrias. Eu acho que o maior, Vinícius, o problema dele não vai ser essa questão de ser radical na questão de ser de três, ou o modelo de jogo. E o modelo de jogo nada tem a ver com a parte tática. É a ideia, vou deixar bem claro para vocês, o que é o modelo de jogo? Em cada fase do jogo, são 4 fases para a bola parada, as organizações defensiva e ofensiva e as transições, defensiva e ofensiva, tem que responder quando, como, onde e quem.
Se ele responder isso em cada fase, ele criou um modelo de jogo. Perdi a bola. O que eu faço? Como eu faço? Pressiono. Quando? Imediatamente eu perdi a bola. Quem? Os 3 mais próximos. Como? Pressão. Tu respondeu as 4 perguntinhas, tu criou um modelo de jogo. Então, isso ele não vai abrir mão. Agora, o sistema tático, o modo que ele vai pressionar, o modo que ele vai sair com posse, isso ele pode variar. Entendeu? Eu acredito que ele tem que variar. Se não fizer isso, não vai conseguir. Como te diz, tá difícil de achar um volante que desça no meio com qualidade, vamos balançar com 3 diferentes. É que eu acho que sair aqui com uma linha de 4 mesmo. Eu acho que tem muita confusão nessa discussão, né, Rodrigo? O pessoal confunde modelo com sistema. O cara joga com 3 zagueiros, o modelo dele. Não tem nada a ver com o modelo. Ele vai adaptar daí a qualidade de atleta, quem ele tem no plantel. Às vezes, o adversário, como joga, um atleta que ele usava numa situação que machucou. Então, assim, tem milhões de possibilidades dentro de um modelo que ele não vai abrir mão. Mas eu queria fazer só um. Aí dá Ricardo, já vou dar um adendo. Modelos são comportamentos. Então eu posso perder e pressionar de qualquer sistema tático. Eu posso fazer uma transição ofensiva vertical em qualquer sistema tático. Porque esse dia uma menina me perguntou, ela parei uma vez assim, professor, ela estava fazendo um livro. Eu estava lendo num livro português, é a minha ideia, tá? Eu não sou dono da verdade, que fala que alguns sistemas dão mais amplitude. Eu falei, me passa, por exemplo. Ela falou, por exemplo, 4-4-2 com linha, dá amplitude. Eu disse, será? E se eu, treinador, mandei meus beiradas correr para dentro? Que amplitude está dentro? Mas se eu usar uma linha de 3, onde um vai ficar centralizado e 2 com bem abertos, não está dando amplitude? Então, o que faz não é a peça, não é o número, é como as peças se movem. O que faz o modelo de jogo é como as peças se movem, não o número. Desculpa, Ricardo, de te cortar, é só para complementar. Não, só 2 coisas, vou completar um pouquinho aí, depois jogar aí no ar aí uma discussão para ti aí. Até essa questão que o Vinícius comentou de goleiros, né? Eu não lembro qual é o jornalista que botou no Twitter dele, ele tá fazendo um treino que eu nunca vi aqui no Inter. Cara, se só o treinador de goleiro ficar treinando o goleiro lá afastado e só entrar na hora do rachão o goleiro nunca vai chutar com o pé. O Miguel inseriu já os goleiros no trabalho com o pé. Então, assim, isso faz toda a diferença e ele nunca tinha visto aqui no Inter. Então, esse é um ponto de... Não dá para dizer que o goleiro não sabe se tu não trabalhar o goleiro em relação a isso. E o segundo ponto, assim, é que eu vejo que se quer profissionalizar muito o treinador, falar muito do treinador, modelo de jogo, sistema, não sei o quê, mas os dirigentes são extremamente amadores. E o problema está sendo nisso. A culpa é de quem for buscar o Ramires se o jogador não são bom para aquilo, ou se não quer que ele faça o que ele é acostumado a fazer também. Então, assim, cara, quando vai buscar, ele tem que entender disso, mas eles precisam também se capacitar para ir atrás disso, né, Rodrigo? Não adianta chamar o Rodrigo para trabalhar lá e pedir, Rodrigo, eu quero bola direta do goleiro ao atacante o jogo inteiro. Não é o perfil do Rodrigo, não adianta ir atrás do Rodrigo. Então, é um problema dos dirigentes também. Trouxeram o cara, tem que dar espaço e tempo para o cara trabalhar também, porque eu vejo que tem um pouco de problema nisso aí também. Eu passei isso na Arábia, né, Ricardo? Muito forte. No primeiro ano, antes de ser campeão. Depois eu virei rei e podia fazer o que queria. Mas eu cheguei lá e fui fazer marcação zonal. Eles marcavam individual. Eu disse, não, a gente marca dele. O Sheik, o diretor, mas assim, mas por que vocês me trouxeram, então? Pega o treinador de vocês. Eu falei isso numa reunião com eles. Não tem porque eu estar aqui. Eu disse, eu vou adaptar algumas coisas à cultura de vocês, como eu fiz lá, mas agora abdicar de uma marcação em zona, eu não vou abdicar. A gente quer correr no deserto, subir morro e descer morro lá de areia. Eu disse, não, preparação física não. Mas, cara, por que você chamaram o preparador físico brasileiro? O cara vai fazer sistêmico, vai fazer dentro do jogo toda a preparação física, acreditem na gente, eles vão ser fortes. Aí o que eu fiz? Eu peguei um dia, mandei os caras correr em volta do campo, lá como eles queriam, né? 4 quilômetros. Aí peguei e falei, olha agora aqui. Peguei um jogo lá, tá acostumado, cara, abri o campo e comecei a fazer um jogo de posse lá com organização ofensiva, enfim, para, né, achar espaço vazio no meio dos caras, entre linhas, enfim. Bateu 40 minutos, 4 quilômetros. Eu falei aqui, olha o GPS do cara. 4 quilômetros igual. Ele correu igual. Só que agora eu já dei parte tática, técnica, a física e a parte cognitiva, tomar decisão dentro do trabalho. Então isso eu acho que o Kudê veio fazer diferente no Internacional e agora o Ramires vai fazer também, que é o que tem de mais moderno hoje em método de treinamento. Se o jogo posicional vai encaixar,
Jogo posicional não é um método de treinamento. Jogo posicional é um meio de chegar ao ataque, de chegar ao gol adversário, não é um método de treinamento. E por que tá? que jogador... Então, E por que que o jogador brasileiro tem tanta dificuldade, por exemplo, hoje? A gente estava comentando bastante no nosso grupo de WhatsApp que o Everton Cebolinha também não se acertou lá em Portugal, tá? Porque tiraram ele da posição que ele estava. E a explicação que todo mundo defende, eu defendo com unhas e dentes. Tiraram ele da posição que ele estava habituado a jogar, como quando ele saiu aqui do Grêmio, né? Que ele jogava muito mais próximo da área, e hoje lá o Jorge Jesus botou ele na segunda linha, como antigamente dizia que era o meia esquerda, que agora a função aquela é um médio, tá? Aqui em Portugal, Vini, só para complementar isso aí que tu está colocando, mas aqui em Portugal, por exemplo, ele já está nos jornais para ser negociado, né? E a gente como está aqui perto de Lisboa, acompanha de perto, de toda a problemática dele com o Jorge Jesus está sendo justamente essa, que no Grêmio ele era um ponta esquerda, mesmo aquele antigo ponta esquerda, perto do gol. E aqui ele joga entre os volantes do time adversário e ele recebe a bola, na maioria das vezes, de costas, né? E aí a minha pergunta em cima disso é: por que o jogador brasileiro não consegue se adaptar a um sistema, a um esquema, a um sistema de jogo diferente daquilo que ele cresceu aprendendo? Eu vejo cada vez menor esse erro, Vinícius, tá? Hoje, cara, eu sempre falei isso aí, às vezes eu sou apedrejado. Os melhores trabalhos hoje no Brasil são de base. Os melhores treinadores hoje, não falando parte de gestão, falando parte técnica. A gestão é diferente de gerir um grupo, mas tu vê grandes treinadores, tá? O Internacional e o Grêmio tem grandes treinadores na base, São Paulo tem grandes treinadores, o Flamengo, os caras são muito bons. Hoje, para te entrar num clube grande na base é difícil, cara. Os caras são muito bons. Né? Inclusive, eu tenho colegas no sindicato de treinadores que dão palestra que são da base do Grêmio e do Inter. Cada vez tem menos isso. Mas a nossa formação, por muito tempo, a gente errou em qualidade de formação, né? Um ponto. Segundo, nós robotizávamos assim, um sistema tático único na base, um modelo de jogo único na base, coisas diferentes. Cara, se é uma formação, tem que ter um leque grande. Quanto maior o leque, maior preparado eu estou para o mercado. Se eu falar só português, eu me fecho no mercado. Se eu falar português e inglês, eu me abro mais. Se eu falar português, inglês e francês, eu estou aberto mais ao mercado. Então, quanto mais vivência em vários modelos de jogo e sistemas táticos, mais preparados eles estão. E aí eu pergunto outra coisa: formação de atleta inteligente, com essa metodologia mais moderna, tomar decisão, a gente trabalha muito. Hoje a gente usa a teoria do caos, da complexidade no treinamento. Parece mentira, mas a gente usa isso, né? Qual é o caos ou a complexidade do Cebolinha na ponta esquerda, que ele recebia a bola e partia para cima do cara? Qual é o caos que ele tinha nessa formação dele? Qual é o caos que ele tem na posição que ele está hoje? Ele foi preparado para esse caos? Meu velho, ele fez autoescola no domingo de manhã, no bairro dele, e largaram ele agora na avenida mais movimentada da cidade, às 6 horas da tarde, para dirigir, para fazer a prova. Ele não está preparado, velho. Então, treinar o caos, formar no caos, vivenciar isso, prepara o atleta. Acho que é isso, Vinícius. Aproveitando aí, Rodrigo, essa abordagem de categoria base, né? Por que Inter e Grêmio normalmente jogador com 31 anos e Santos, Flamengo, São Paulo, Vasco, outros aí do futebol brasileiro, tem meninos com 16 anos brilhando. Para mim, um dos maiores exemplos é o Santos hoje. O Santos tem uma renovação muito boa e tem um aproveitamento excelente. E aqui a nossa cultura é daqui a pouco tá o menino lá com 32, 33 anos, porque com 28, 27 ele nunca está pronto. Olha, Marcelo, é difícil, né? É difícil responder assim. Eu acho que cada vez mais. Uma é a questão cultural de tu não poder botar o teu na reta. Né? Tu perdeu o jogo, tu botou os meninos, tu perdeu. Já trabalhei com treinadores que tinha que segurar, o guri é bom, mas se eu botar e ele não fizer, eu tô ferrado, não sei o quê. Isso é uma questão complicada. A segunda coisa que eu vejo hoje é essa nova geração, cara, às vezes dentro do campo são excelentes, mas ainda, cara, as influências fora é muito complicado. Eu vejo ainda muito menino perdido fora. Eu não vou te citar nomes, eu trabalhei com um menino no Oeste, que é fenômeno, foi contratado por um grande clube agora, mas a cabecinha desse é desse tamanho, cara, desse tamanho. De arrogante, de prepotente. Daí eu falava com o Mazinho, com 36 anos, com toda a história dele, e ele me ouvia. O Cicinho, com toda a história dele, me escutando. Esse menino falava com ele, virava o rosto. Isso é o que eu digo, daí você vai dizer assim, tu não coloca o menino, mas como é que tu coloca um menino desse? Que ele apanhava num treino, porque os caras não aguentavam, os próprios colegas não aguentavam ele. Tomava-lhe pau no meio do treino. Mas assim, então,
deve ser uma exceção, porque assim, o que eu estou te falando é que assim, nós aqui que somos da aldeia, né? O Josias, que hoje mora em Portugal, mas ele conhece um pouco disso também, conhece bem. Nós temos muitos exemplos aqui de jogadores. Eu vou te trazer um. Eu vou te trazer um cara que está no Palmeiras hoje, que para mim, se jogasse 10% do que ele acha que ele joga, seria um baita, realmente um jogador diferenciado, que é o Lucas Lima. Ele nunca teve chance no Inter. E ele brilhou no Santos, né? A gente tem exemplos no Grêmio também. E para mim, isso é muito cultural, nossa. O Ricardo falou sobre a cultura gaúcha. Para mim, isso é muito cultural, porque assim, eu tenho um treinador aqui do Rio Grande do Sul que, em uma entrevista, falou assim: vou botar os meninos, do Campeonato Brasileiro realmente está, né, tá meio apatifada e não sei o quê. Quer dizer, então já tem um certo, digamos assim, um certo preconceito. Se vou botar os meninos para perder mesmo. Eu acho que não é assim, pelo contrário, está desvalorizando o maior capital que o clube tem. Eu acho que tem que se valorizar muito a categoria de base, colocando. Não é. Mas quando que é o momento? O Inter tinha Praxedes, o Inter tinha Caio Vidal, o Inter tem até esse menino que foi emprestado agora pro time do Mato Grosso, pro Cuiabá. Os meninos não jogavam no Inter, e aí tinha Musto jogando, e aí Marcos Guilherme, que nunca lesiona, né? Quer dizer, é difícil entender isso, né? Que barbaridade, cara. Eu acho, tá agorando o Marcos Guilherme. Cara, eu se sou um dirigente, hoje o que eu faria? Tá? Gauchão, põe para jogar. Lógico. Põe para jogar. Põe para jogar. O Inter fez uma coisa muito legal, né? Que foi participar da segundona gaúcha. Legal para eles. Para nós que tava lá era horrível, né? Porque tu pegava um jogador do Inter da base, fazia a folha salarial inteira do meu time no Guarani de Camaquã. Eu joguei contra eles estavam ganhando de 7, 8, todo mundo, que foi campeão, né, da terceira ano no Inter, e foi 2-1 para eles na minha casa, mas foi um jogão, 2-1, passei no lucro, né? Jogando com todos os melhores jogadores deles. Então, usar esse time de base para esses torneios, né, para a segundona gaúcha, eu acho que vetaram, não sei se foi via federação, vetaram, e gauchão principal, cara. Hoje, eu não entendo, o Grêmio também fala que não valoriza o gauchão. Ganhar o gauchão, quando tu ganha não vale nada. Então pôs o Grêmio para jogar. E outra, vai brigar aparelho para ganhar. Vai pegar embocadura. O Grêmio hoje teve o jogo dele contra o Aimoré, se eu não me engano, né? Aimoré. Isso, tava 2-0, né? Até... Isso, 2-0 com gols de Ricardinho e Guilherme Azevedo. Aí, ó. 2-0, tá quase acabando a partida. Eu vi até o início aqui. Rodrigo. Quer ver, o Juan hoje, que tá na zaga do Grêmio, foi meu atleta no Novo Hamburgo de base. A gente puxou ele profissional no Novo Hamburgo, em 2016. Então tá querendo dizer que o cara é bom. E aí, cara, era um menino que se destacou no Novo Hamburgo, que foi puxado pro profissional, né? Claro que o Novo Hamburgo é uma realidade, o Grêmio é outra. Claro. Mas era o Novo Hamburgo de Série D do brasileiro. Era Série D. O Grêmio passou... Pode falar. Sem um viável. E agora tem um menino jogando no Grêmio como titular, que tá super bem. Tá como terceiro goleiro na categoria de base. Porque... Tá cortando teu áudio, Marcelo. Tá cortando bastante teu áudio. Deixa eu aproveitar, então. Por exemplo, eu vou citar um exemplo de um centroavante, que eu acho que é a função mais simples até de se entender um pouquinho da função, do papel dele dentro do time, né? Grêmio 2019 tinha a chance de ser bicampeão da Copa do Brasil, certo? Foi jogar contra o Atlético Paranaense lá na Arena com um placar de 2-0, com um centroavante que era bem difícil de engolir, que era o André Balada. Que se o centroavante ele tem que segurar para, por exemplo, segurar um pouco a bola para que as linhas venham e possam fazer com que o time venha fazer aquela transição, ele não conseguia fazer isso. Ele não tá, naquele momento, ele não estava num bom momento de finalização, que ele não conseguia finalizar muito bem, ele não conseguia reter, ele não estava conseguindo fazer absolutamente nada do que se espera num centroavante quando se recebe a bola de uma bola longa ou então na bola curta, que ele não estava conseguindo fazer as transições, que ele errava todos os passes. Por que geralmente um treino... Aí eu queria entender uma outra parte. Claro, que eu sei que tem muitos limites, porque tu é um profissional, eu sei que tem coisas que vocês não podem falar.
Mas existe pressão, por exemplo, da direção para que um jogador atue em detrimento de qualquer tipo de situação que ocorra em campo? Cara, eu nunca passei por isso, bem sinceramente, mas sei de histórias que existe pressão de direção para vender, sei que tem... Não, minto, passei sim, olha só, que me lembrou agora. Na Arábia Saudita, no segundo ano, o treinador de goleiro Luiz Alberto, tá? O Chuchu, ele é aqui de Porto Alegre, tá? Me chamou indignado. O Sheik foi nele e pediu a botar o nosso terceiro goleiro no jogo. Aí o goleiro era bom, mas não era o terceiro goleiro, menino. Aí o Chuchu não vai botar, não vou entrar. Não vai entrar. Vanderlei. Eu falei, calma, cara, calma, vamos ver o que é, né? Calma, o Sheik nunca se meteu assim, vamos perguntar nessa questão de escalação, não se metia. Aí foi ele brabo comigo lá, chegou lá o Sheik, não, ele vai entrar. Eu disse, não, ele não vai entrar, então se é assim, não vai entrar, nós vamos comprar briga. Aqui dentro da linha sou eu que mando. Não, mas ele vai entrar, ele não queria falar. Daí ele pegou pelo braço e me arrastou. Coach, a Federação Saudita tá vendo o jogo dele, quer ver ele jogando. Ele tá pré-convocado, ele precisa jogar, porque ele vai ser convocado, a gente vende ele por 1 milhão. Tá? E nós com um time em primeiro lugar, tranquilamente, eu vou dizer não, Vinícius. Eu vou chamar na minha conta 1 milhão. Eu perco aquele jogo com o goleiro falha, eu tô ferrado. E eu tô em primeiro lugar na competição. Então eu digo, são coisas internas que ninguém sabe. O Rodrigo enlouqueceu, botou o terceiro goleiro. Aí o Chuchu, eu expliquei pro Chuchu, ele tem razão, você. Não, porque não me falou isso. Moral da história, nós saímos uma foto, eu, o Chuchu e o Célio, os três, comissão brasileira faz atleta saudita ser convocado. Nós preparamos o atleta para convocação. Ganhamos o jogo com ele, ele foi convocado e vendido. Tá jogando lá no mundo árabe. Então é uma coisa interna que ninguém sabe. Então muitas coisas acontecem. Uma coisa importante que você falou, é interessante falar, não vão ver no Inter, tá? Esse tipo de jogada onde o centroavante precisa segurar para o time sair. No jogo posicional se sai todos juntos, sai todos em conexão, né? Sistêmico. Então, cara, ele anda junto o time. Essa coisa que tinha muito gauchão, dá o balão, o cara segura para o time sair de trás, dificilmente vão ver. Ele vai querer que o time ande todo junto. E esse é o erro que o Grêmio tem cometido ultimamente. O Grêmio está jogando muito próximo um do outro, muito colado, não existe distanciamento, se perde linhas, que são várias linhas, até chegar no ataque. Então, quando tu faz lá o Jean-Pierre vir buscar lá atrás a bola, tá? Se perde a linha onde ele tinha que jogar. A gente fala assim, mas tem posse. Sim, tem uma posse por posse, todo mundo colado no mesmo ciclo, fazendo posse. Tá fazendo posse. Daí o que eu falo? Esse dia eu escrevi na rede social, eu prefiro, em vez de superioridade numérica, qualidade. 2 caras fazendo mais do que 3. Então, cara, o Inter vai privilegiar qualidade. E o Grêmio tem privilegiado a superioridade numérica no setor, mas não está rendendo isso. Então, que bom que eu tenho superioridade e qualidade. Em relação a isso que você está falando, Rodrigo, eu estava ontem até assistindo o jogo com meu pai do lado, que eu falo para ele desses negócios de linha, que feio que tá esse jogo. Eu tinha visto o jogo do meu time, nem vou falar da dupla Grenal aqui para ninguém ficar emburrado aí. Mas que é a mesma coisa que estava o jogo do Grêmio hoje, que era o jogo do Criciúma, tinha triangulação, mas tu não entendia as linhas, tu não entendia, é dificílimo de ver. E meu pai não via isso, eu não tô vendo. Eu vejo a gente jogar o jogo assim, eu tô entendendo. Só que logo em seguida começou Mirassol e Bragantino. Um jogo perfeito, cara. As linhas parecia que desenhadas, parece que eles pausavam e faziam o jogador ficar no lugar, bem treinado. Então, quando tu consegue ver esses jogos, fica mais claro, assim, para quem não entender isso que nós estamos falando. Esse é um ponto. Outra questão, falando ali da base, que é uma coisa que é importante que para nós aqui, por causa do barrismo aqui e dessa coisa do Grenal, formar jogadores não é formar equipe vencedora. Tá? Então, tu pega o Santos, ele não está sempre disputa, mas não está sempre disputando o título, mas está formando o atleta. Ele não está preocupado com o resultado, ele está preocupado com a formação. E essa nossa cultura do Sul aqui, que se tu perdeu o Sub-11 gauchão, o treinador vai embora, ele esquece de fazer o atleta sair jogando, o zagueiro vai dar balão mesmo, porque se ele for pro 0x0 e pro pênalti, é melhor do que ele perder o jogo com o jogador aprendendo a jogar e tal. Então essa é uma outra questão da nossa cultura que nos prejudica absurdamente. Nós temos profissionais bons,
mas que tem que gerar resultado. E isso não necessariamente forma um atleta. Sim. Eu fiz umas lives esse ano, o ano passado, durante a pandemia, com o pessoal do Grêmio do Inter. Eles disseram, né, e são pessoas competentes, que está mudando isso hoje no Grêmio do Inter. Estão começando a valorizar realmente a formação. É consequência ganhar. Atlético Paranaense exporta atleta direto, ganha muito dinheiro da base que ninguém fica sabendo. Né? Então isso está valorizando, começando a se valorizar. A questão das linhas que tu falou ali, Ricardo, dentro do jogo posicional que o Ramires vai fazer, a bola vai ao jogador, né? Não é o jogador que vai atrás da bola. Então ele ocupa um espaço e a bola vai chegar nele naquele espaço que ele está ali. E vai entrar uma questão muito... Saiu um vídeo muito legal do Vitor Pereira essa semana, falando de tática individual, né? Não adianta tu estar livre, mas com a tua orientação corporal toda errada também. Já tem que receber essa bola. Olha só o detalhe. Mostrou também o vídeo do Crespo orientando o Daniel Alves, do corpo já orientado da forma certa, que a bola, se dá para conduzir, eu vou conduzir, se dá para já ir cortando, eu vou cortar. Tudo isso ainda falta no nosso jogador, principalmente esses mais antigos que vieram com o trabalho de base mais fraco. Então a nossa história ainda é longa. Vinícius, eu te respondi através do meu exemplo a tua pergunta, né? Através do meu exemplo do Sheik lá da convocação, né? Então o nosso caminho é árduo. Posso fazer uma pergunta, então? Vai lá, Robertão. Vai lá. O Roberto tá ali escondidinho já uns 20 minutos só olhando. Fala, Roberto. Só um comentário rápido aqui, desculpa, Roberto. Já te cortou. Desculpa. Esse Sheik não tomava chimarrão, né, Rodrigo? Não. Beleza. Vai, Roberto, vai. Tá bom. Não, quanto a essa questão da formação da base, né, que eu acho que vocês com certeza falam com autoridade, porque trabalham na área, né, uma coisa que acho que só os mais veteranos aí vão sentir saudade, no caso eu e Marcelo, que depois que acabaram as preliminares no futebol, parece que sumiu um pouco as revelações da base, né? Mas, por outro lado, também quem acaba fazendo o papel de não formação é a própria torcida, né? A torcida queima muito o atleta também. Eu me lembro que eu fui num jogo no Beira-Rio, onde tinha preliminar, e a preliminar era um jogo do juniores do Internacional, e um goleiro chamado Cláudio levou um gol que o cara chutou do meio de campo, a bola picou na frente da área e encobriu ele. E eu pensei comigo, mas esse goleiro aí não vai chegar a lugar nenhum, o que esse cara tá fazendo aí? O nome dele é Cláudio André Tafarel. Tu vê como são as coisas, né? E o que acontece? Depois que acabaram com as preliminares, parece que o trabalho da base ele ficou um pouco mais escondido de fato, né? A gente vê aí Copa São Paulo, a gente vê o campeonato sub-11, como falou sub-11, né? Sub-20, mas eu acho que esse déficit na formação é um pouco também dessa formatação, né? No futebol atual. Não sei o que o Rodrigo pensa disso. Deu uma quedinha aqui no meu, eu voltei agora, mas eu ia complementar, Roberto, se tu falou da formação, a Rua formou muito tempo. Estão me escutando bem aí, porque caiu minha conexão e voltou. A Rua voltou, a Rua formou atleta durante muito tempo. O caos que eu falei, do caos, né, as valências físicas, equilíbrio, força, enfim, né, velocidade, era trabalhar na Rua. Era no paralelepípedo, a bola desviando, tentando dominar, era o carro vindo, desviando o carro, o cachorro que atrás de ti, subindo no muro, equilibrando. O caos era formado na Rua. E não tem mais exemplo, cada vez perdendo mais. Pois não? Eu não sei da tua origem, né, onde tu nasceu, mas eu me criei durante muito tempo na Vila Nova, né? Eu era vizinho de porta praticamente ali da família Assis, né? Conheço todos eles ali. E o Ronaldinho, quando tinha 6 para 7 anos, ele treinava a cobrança de falta com uma bola de vôlei e a goleira era o quadro da água do Demai. Isso é o que ele fazia. Isso aí, hoje não tem mais isso. Pois é, isso é outro questionamento que eu ia fazer. Por exemplo, bater uma falta, tá? Hoje não existe mais batedor de falta no futebol brasileiro. Não existe. E para mim é uma... Eu peço desculpa, deu uma queda de novo, eu não escutei tua pergunta. Não, hoje, por exemplo, assim, o Roberto falou que o Ronaldinho treinava, né, faltas desde moleque, desde pequenininho. Por que hoje não se trabalha mais esse tipo de habilidade, esse tipo de prática na base? Por que os jogadores não têm mais esse tipo? Por que não tem essa valorização para esse tipo de coisa? Por exemplo, para mim, um grande exemplo disso é o Marcelinho Carioca. Eu não achava ele um jogador excelente,
Eu sei que ele tinha uma função, ele cumpria uma função tática muito boa e coisa e tal. Mas na falta, era um gol por jogo, quase que era certo que alguma coisa ia acontecer diferente, porque esse cara era um fenômeno, era um mestre naquilo ali. E por que hoje não se valoriza mais isso, ou não se incentiva mais isso? Sei lá, não, posso estar falando de uma forma... Eu vou te falar por Grêmio e Inter, que eu tenho uma convivência boa. Hoje o Inter tem o aprimorar e o Grêmio tem o lapidar. São dois projetos à parte, né, do treinamento, onde eles fazem cada um dentro da função lateral cruzar, o batedor de falta bater falta, o centroavante cabecear. Então existe hoje esse projeto na base do Internacional e do Grêmio, né, bem específico para isso. Inclusive eles pegam ex-atletas da função para ensinar. Então tem hoje, Vinícius, né? Mas eu volto a dizer, ainda caiu muito a questão da rua, essa qualidade toda também vinha da rua. Mas existe hoje, voltou-se a treinar o analítico, a gente fala que é o gesto motor repetitivo. O analítico não exclui o sistêmico, que é trabalhar com bola tudo, nem o sistêmico exclui o analítico. Né? Mas só que também outra coisa, somente o analítico te tira as tomadas de decisões. É muito fácil finalizar a gol com o professor escorando só. Agora com o cara te pressionando, com a torcida atrás, é outra realidade. Então hoje a gente está conseguindo achar esse meio termo para conseguir fazer. Mas eu acho que vem, cara, é uma tendência agora, jogadores mais técnicos, começar de novo, e inteligentes, principalmente inteligentes. Tu vai ter que ter muita inteligência para jogar hoje, porque os espaços estão cada vez menores. Posso acrescentar uma questão aí? Quando o Roberto falou que o Ronaldinho ficava lá atrás, não tinha um treinador lá fazendo o Ronaldinho cruzar a bola. Tinha. Hoje essa gurizada, cara, tá com 14... Não, que eu digo assim, não tava o treinador do clube lá na casa dele, lá levando a gurizada. Hoje essa gurizada tá tão precoce, salários, não sei o quê, que eles ainda não têm mais vontade de fazer isso. Muito. E você via antigamente, você ia nos treinamentos, terminava o treino, o técnico saía, ia fazer os abdominal dele, isso aqui. O jogador, esses caras, os batedores, eles por conta própria iam lá pro canto fazer isso, assim. Aí eu boto um pouco de culpa no atleta também. Não só nos treinadores. Mas pode falar. Só para... Perdão, Rodrigo, te atropelei aí. Olha só para complementar essa questão do Ricardo. A Next hoje, na minha empresa aqui que eu trabalho, que eu coordeno, ela é a maior empresa da América Latina em preparo e encaminhamento de atletas para os Estados Unidos. Então a gente tem todo um aporte para embarcar o menino para ganhar bolsa universitária, jogar futebol e ganhar bolsa. Na pandemia a gente fez muitas lives. Eu fiz lives com o filho do Tite, com o Rogério Micali, campeão olímpico. Eu fiz com os caras assim. Hoje eu peguei o Danilo Goiano, um cara altíssimo nível. Eles estão me ouvindo aí, porque eu acabei de acabar uma live e disse que está aqui. Tem vários deles e eu já falei isso para eles. Nós temos que premiá-los por semana. Tá? Eles pagam para treinar com a gente e embarcar para os Estados Unidos. Mas mesmo assim a gente tem que criar prêmios, tipo, o nosso prêmio agora é R$200 em prêmio da Adidas, lá que é o nosso patrocinador, enfim. Ele vai receber por semana para ele participar de uma live dessas, aonde ele vai aprender. Olha a mudança do Ronaldinho, que fazia coisa pro irmão, viu o irmão, agora a gente tem que premiar para ele participar de uma aula que ele paga. Entendeu? Então a mudança de geração é absurda. E eu tô falando isso porque eu sei que eles estão escutando. O Ronaldinho ninguém não precisava receber para fazer isso aí. Uma questão assim importante, né, que eu fui testemunha de perto ali, né, do surgimento do Ronaldinho, né, e tinha ali na Vila Nova um campo que tu deve conhecer chamado Periquito, Campo do Periquito, que revelou, entre outros nomes, um de infeliz lembrança, que é o goleiro César Silva. Foi revelado lá no Periquito também. Então, a Várzea revelava jogadores na década de 80, ali, 90, né? E o que eu percebi, assim, que naquele tempo ali, em que a Várzea meio que se misturava um pouco com a base, parecia que a formação dos atletas era um pouco mais robusta. Porque eu lembro do próprio Assis, quando no final de semana ele jogava com a gente lá no campinho lá e não tinha saído, dividia a bola, fazia e corria e tal. E ele tinha um tio chamado Miquimba, que era um excelente, extraordinário jogador também, só não era foi bom. Mais longe. Esse era lenda, o Miquimba era lenda. E eles rachavam a bola. E tinha outros parentes lá. Ele teve um parente que chegou a ser centroavante no Internacional também. A gente apelidou ele de Nego Lua. Era um apelido carinhoso, né? E ele fez 3 gols num jogo oficial do Internacional e depois sumiu. Era a base, né? E se foi... Mas o que eu percebo é que naquele tempo ali, eles misturavam isso. Eu não sei se hoje em dia esse atleta da base, se ele não está muito também protegido disso, né?
está muito longe disso, porque tu falaste que o jogo de futebol, assim, a rua forma muita gente, né? Então parece que o jogador ele está um pouco mais vacinado com isso, né? Então ele não vai criar aquela casca grossa que ele precisa depois quando chega no jogo profissional. Ele virou um patrimônio, né? Então se protege bastante hoje que ele virou um patrimônio. Então, infelizmente, sabe que tu falou uma coisa, Roberto? O filho do César Silva, eu conheço bem o César Silva, foi meu goleiro no Sub-20 do Ipiranga de Erechim. O filho dele também é goleiro. Melhor que o pai, espera, né? Muito bom goleiro, menino, cara. Muito bom goleiro, menino. Muito o César Silva, uma curiosidade, quando tinha jogo no final de semana no Periquito, era o time do Periquito contra o Campo Novo, era o clássico da região. E o César Silva era o goleiro, ele ainda não tinha assinado o contrato com o Inter, né? Mas ele, na cobrança de pênalti, ele ficava de costa para defender. Então, na várzea ele era o cara, né? Mas infelizmente depois no profissional ele segurou o rojão. Mas o que eu entendo, desculpa, Rodrigo, só não queria te interromper, mas acho que para contribuir, né? Hoje a gente vive um momento de profissionalismo, assim, muito diferente, né? Eu conheço meninos aí com 12, 13 anos que já estão aí se preparando aí para alçar voos, né, bem mais altos em clubes de primeiríssima linha aqui do Brasil, aqui de Porto Alegre. E assim, eles têm todo um tratamento diferente, né, com relação à alimentação, a parte de suporte para a família. Também eu tenho um menino que eu conheço que a família tem uma boa condição e o menino realmente já fala inglês muito bem. Quer dizer, hoje o atleta ele é uma espécie de cidadão do mundo, né? Aquele jogador de futebol que ia para a Europa e voltava um mês depois porque sentia falta do feijão do Brasil, isso na minha opinião vai ser cada vez mais raro, porque são atletas que realmente têm que ser profissionais acima de tudo, né? E eu entendo também, seguindo um pouco a linha do que o Vinícius comentou antes, que essa questão do entendimento tático também, cada vez mais, esses meninos vão estar preparados para ter o entendimento correto do que os treinadores querem, porque hoje grandes treinadores muitas vezes têm dificuldade até na língua, né? O Filipão foi um exemplo, né? Porque teve dificuldade na Europa, o Luxemburgo também teve muita dificuldade, mas nós sabemos hoje que a safra de treinadores brasileiros também são muito melhores preparados. O que eu queria rapidamente era te fazer uma pergunta, fugindo um pouco desse tema, por que hoje no Brasil a gente tem essa nova onda, né, esse novo modelo de uma supervalorização de treinadores não brasileiros? Eu faço parte, Marcelo, do grupo do WhatsApp da FBTF, da Lei Caio Júnior, lá que é o Mancini, o Zé Mário. Sim. Então eu estou num grupo, eu sou um chinelo no meio do grupo, que está lá, Vanderlei Luxemburgo, Abel, todo mundo, e eu estou nesse grupo. Sou um dos poucos gaúchos. O Paulo Turra, meu amigo, me colocou lá. Então eu vejo os caras comentando muito. O Brasil ficou por muito tempo defasado no conhecimento. Nós demoramos. Essa metodologia que eu falo sistêmica, eu levei um tapa de luva em 99, eu acho, de José Guilherme, um português, professor José Guilherme, fui fazer um curso em Brasília e ele perguntou como é que trabalhava drible, no profissional. E eu levantei o braço e respondi, zigue-zague no cone. E ele me respondeu, cone tem perna, cone te desequilibra, cone te faz pensar, faz tomar decisão. Eu falei, não, então não está trabalhando drible. No profissional, criança é diferente. Sim. Aí, ali, opa, os meus colegas vários, quem é esse português, não ganhou nada, quer falar, só que hoje o cara é referência da periodização tática e uma série de coisas. Ali eu comecei a estudar. Meus primeiros cursos que eu dei sobre metodologia sistêmica, eu era ironizado. Os caras imaginavam que era só joguinho reduzido. Essa brincadeira de joguinho reduzido eu também faço. Hoje, está muito em voga. Hoje, esses caras mais velhos já estão fazendo a licença A da CBF, a Pro da CBF, e estão lendo isso e estudando isso. Estão começando e pegando auxiliares que fazem isso. Caras mais competentes da nova geração, vindo com mais embasamento científico, unindo teoria e prática. Então, eu acho que faz uns 2 anos para cá o Ricardo vivenciou bem isso. A briga de teórico e prático começou a parar, porque no começo é absurda. Eu sou ex-atleta profissional e eu sou estudante. Qual dos dois é treinador melhor? Cara, os dois se completam, os dois têm vivenciado. Claro. Eu não fui um atleta de ponta e me tornei
com a vivência de vestiário, um cara que vivenciou todos os âmbitos hoje. Hoje eu me sinto um cara que sou completo no sentido de vivência, né? Estudo. Então, hoje parou essa briga. Eu acho que agora a tendência é realmente os treinadores brasileiros melhorarem, mas mesmo assim ainda estamos defasados em relação ao europeu. Infelizmente, Marcelo. E eu queria só para contribuir ali com o Rodrigo, daí já fala, pode ser, Roberto? Pode. O Brasil está fazendo agora o que os países asiáticos da Arábia fizeram e estão ainda fazendo com jogadores. Para eles elevar o nível dos jogadores deles, eles precisaram trazer jogadores latinos, brasileiros, muitos argentinos indo para lá, para que esses caras elevassem o nível e também fosse uma referência para que os locais pudessem se desenvolver também. E hoje tu consegue fazer, o Rodrigo foi lá para fora, consegue fazer time com jogadores locais, porque há 10 anos, 15 anos, começa essa onda de jogadores brasileiros lá fora, elevar isso. Hoje o Brasil está precisando fazer isso para que eleve, e os nossos treinadores conhecidos no Brasil só começaram a estudar porque esses caras vieram e começaram a botar uma pulga atrás da orelha, senão eles iam continuar na mesmice. Então eu acho que é extremamente interessante e importante para nós. Quantos livros a gente tem hoje realmente técnico brasileiro falando? O Vanderlei falando sobre metodologia, sobre modelo de jogo, como é que ele cria treinamento? Nenhum. Filipão, a gente não escreve. Né? O Porto e Portugal, muito livro, né? A livraria famosa, eu trouxe livros aí daquela livraria famosa de Portugal. Cara, muita literatura tem. Alelo. Então, Exato. muita. Hoje eu tenho os livros de organização ofensiva e defensiva acho que é Rui Correia, português. Eu leio literatura portuguesa. Para estudar é de fora, né, Rodrigo? É de fora. Agora tá lançando hoje o Julian Tobar, tá lançando Periodização Tática, o livro. Que é um cara com muito conceito. Eu acho assim, pode ver, não entra quase treinador estrangeiro na base. Por quê? Porque eu vou de novo dizer, na base nós estamos muito bem estruturado. No Inter, Fábio Matias, o Cobalcini antes, o Felipe Endres no Grêmio, esses caras estão muito bem. Entendeu? Logo depois da pergunta do Roberto, e é claro, da resposta do Rodrigo, a gente vai para a interação aqui com a galera, e aí a gente já vai se aproximando para a parte final da live. Pode ir, Roberto. Muito bem. Rodrigo, eu queria perguntar para ti, e talvez até o Ricardo possa responder também, já que tu falaste bastante sobre a questão do sistema posicional, né? Quanto tempo tu acha que vai demorar para o Miguel Ángel Ramírez conseguir um resultado efetivo nessa equipe do Internacional? E outra coisa também, já embutido na pergunta, o que eu notei foi que quando, nesse jogo que ele invadiu ali o gramado para falar com o auxiliar ali, isso foi desconhecimento dele, ou tu acha que, por ele ser estrangeiro, ele achou que o Brasil não ia dar muita bola para esse tipo de regra? Qual é a tua leitura do fato? Tá, primeiro essa tua última pergunta. Cara, eu acho que é impossível, Roberto, ele não saber da regra, né? É impossível. Eu fui para a Arábia e eu li qual era a regra. Podia sentar dirigente no banco junto, diferente daqui. Então, cara, acho que foi um pouco de menosprezo. Não tô lá para saber, mas eu acho que falta de informação. Não pode um clube como o Internacional não informar o cara que ele não pode estar no banco. E até segurar ele de segurado, né? Enfim, acho isso. E a questão de... Qual foi a tua pergunta? Foi do jogo posicional, quanto tempo demora, né? Pepe Guardiola, que é um mestre nisso, ele sempre fala, meu primeiro ano não é resultado. É só encaixar minha equipe para no segundo ano em seguida em diante começar. Eu estou falando de jogadores europeus que já estão preparados para isso. Ele não vai chegar no fim do ano. Eu já estou indo abrir a janela para me jogar da sacada. Mas, ô Marcelo, uma questão que eu faço, mas um porém que eu deixo no ar. Será que o meio jogo posicional dele já não faz resultado suficiente aqui no Brasil? E outra... A meia boca dele, será que não vai fazer resultado? Sabe por que eu tô falando isso? O professor João Pedro, o treinador aqui da Next, é um cara muito capacitado, ele fez um vídeo uma vez, uma análise nossa na Next, dizendo assim, falando sobre transição ofensiva, né? E começou a mostrar vários jogos de transição ofensiva. Nós chegamos a uma conclusão. Na verdade, as transições ofensivas não eram boas. Eram as transições defensivas que eram horríveis. Então os gols não eram de qualidade, era de falta de qualidade defensiva. Sim. Será que se ele fizer um pouquinho do que ele sabe, será que já não vai render o suficiente para ganhar alguma coisa? Essa é a questão que fica no ar, né? Inclusive, tu comentou do Guardiola, quem quiser ler o livro dele é muito bom, os 2 livros, mas no livro dele ele fala da chegada dele lá no Bayern,
e os jogadores começam a achar, agora o Guardiola tá aqui, nós temos que jogar o tic-tac, e o time não tá rendendo nos primeiros jogos, ele entra no vestiário, e tem isso no livro, e ele fala assim, queria dizer a vocês que eu odeio o tic-tac, porque o tic-tac não gera gol, e vocês já ganharam todos os campeonatos possíveis, vocês jogam com velocidade, eu quero que vocês joguem a velocidade de vocês, eu só quero que vocês tenham a consciência da maneira da gente sair jogando, mas é o jogo de vocês. E aí o time começou a ganhar desde o início por causa que ele falou isso também. Então ele leva um ano para chegar do jeito que ele quer, mas não que o time não ganhe e não possa estar rendendo também da outra maneira. Ele faz uma transição, né? Sim, sim. Eu gostei bastante disso que tu falou, Rodrigo, dessa questão dessa adaptação, que eu acho que para o futebol brasileiro isso é fundamental, tá? Em virtude do quê? Um fator básico e claro que, por exemplo, Pep Guardiola é um renome internacional que ele pode pensar no sistema de jogo dele e pode escolher quase que quem ele quiser para poder fazer a atuação e o desempenho da função que ele pensou. Então, claro que isso acaba se tornando não é mais fácil, óbvio que não é mais fácil, mas ele tem muito mais ferramentas para conseguir obter um resultado em um curto prazo, que é 2 anos, certo? Mas aqui no futebol brasileiro, em que os jogadores ficam 5 anos e muitos deles não vão desempenhar um bom papel e não estão interessados nessa progressão, não tem esse pensamento, não tem essa cultura de estar sempre vencendo, né, constantemente. Não, às vezes tem um cara que quer ganhar 1 ano, 2 e tá bom. Ganhar um campeonato para mim tá ótimo. Quem é tu? Tu nunca chutou uma bola, daí já começa aquela resenha toda. Então isso é muito enraizado aqui. E daqui a pouco tu aplicar um conceito total, né, de fato tu vai perder, tu pode estar perdendo um campeonato ao invés de fazer uma leitura como essa. Bom, o sistema defensivo não tá falhando, então eu posso só simplesmente trabalhar esse conceito no ataque. Alinho bem, posto bem, porque minha defesa tá... Por exemplo, o que eu vou mexer na defesa do Grêmio e na do Inter? São as 2 melhores defesas do país aí durante 2 anos seguidos. Tem coisas que talvez não precise mexer, mas no ataque, daqui a pouco é uma boa condição, né? Ele vai ter que usar a adaptação, isso, como eu disse, né? Ele vai ter que, e eu acho que fazer 100% posicional aqui vai demorar. Vai demorar, e tu fizeste uma coisa fundamental. Lembra que eu falei lá no começo, o meu modelo de jogo tem que ser respeitado a característica do jogador. Será que ele vai ter jogador para isso? Será que eu vou botar essas peças que ele quer, como o Guardiola faz, contrato que ele quer? Então, meu velho, é uma coisa a ser estudada, mas também, como eu volto a repetir, será que o 50% dele já não é o bastante para ganhar? Eu como treinador brasileiro, ficaria chateado. Porque talvez o cara tá acabando com a gente. Talvez não, Rodrigo, porque o maior adversário do Inter joga o melhor futebol do Brasil, então é complicado. Começou a galhofa. E o próprio Guardiola, que tinha os atletas que ele queria, eu esqueci o nome do jogador agora, mas ele pegou uma lateral e transformou em volante, né? Ele faz bastante isso, né, cara? Mas aqui tu pega um volante. Pois não. Não, vai, Rodrigo. Mas aqui tu pega um volante que joga mais adiantado e pede pra ele buscar lá atrás da bola e já fica brabo, né, cara? Entendeu? Não, eu queria muito que alguém conseguisse dentro do Grêmio, pode ser o treinador da base ou alguém, o Alexandre Mendes, mas eu queria muito que alguém conseguisse fazer o Tassiano estourado uma vez, né, cara? Que é pra gente poder vender o Tassiano. Agora eu tô fazendo. O Tassiano não tá pronto ainda, viu? Não, eu tô fazendo uma galhofa aqui, cara. Mas essa semana, é brincadeira, mas essa semana eu tava conversando aqui em Portugal com um cara que ele fez base no Internacional, fez base no Grêmio, depois lá com uns 19, 20, 21 anos ele largou. E aí ele tem alguns amigos conhecidos, então é um gaúcho que está morando aqui. E ele me chamou a atenção com uma coisa que é interessante, né? Que ele pegou e disse assim, que desde que o Tassiano chegou no Grêmio, o Tassiano nunca jogou na posição dele mais de 5 jogos seguidos. Então isso, tá aí. Já. Isso foi uma coisa... Não tô dizendo. Não tô dizendo... O caso dele é igual ao do Marcos Guilherme. Agora não. Mas eu não tô dizendo isso. Eu não tô dizendo isso, peraí, só um pouquinho. Eu não tô dizendo isso para defender. Não tô dizendo isso para defender, mas é uma coisa que às vezes a gente também não olha, claro, né, não analisa.
Por exemplo, eu achei que o Marcelo ia dizer assim, ó, mas ele é goleiro? Eu troco o Marcos Guilherme pelo Tassiano. Olha aí. Eita! Eu não esperava um comentário, eu não esperava menos do Josias com esse comentário. Ele conseguiu dizer que o Neymar é maior do que o Ronaldo Fenômeno. Não. Nunca disse isso. Eu nunca disse isso. Nunca disse isso. Anda tomando vinho do Porto. Eu larguei. Viu? Exatamente. Eu nunca disse isso. Eu disse o contrário. Eu disse. Rodrigo, não vou começar a expor o grupo aqui abertamente, hein? Eu quero te convidar, Rodrigo, para te ficar uma semana nesse grupo do WhatsApp, só uma semaninha. Tenho certeza que a quantidade de ansiolítico que tu toma pode aumentar, viu? O negócio é sério, cara. Não, mas agora vamos falar sério. Rodrigo, vamos aproveitar agora. Fala para nós como é que funciona o trabalho da Next. Quem quiser conhecer o trabalho da Next, como é que ela está no mercado hoje sul-americano? Bom, Josias, como eu te disse, a Next hoje é a maior empresa da América Latina, né, em preparo e encaminhamento de atletas bolsistas para os Estados Unidos. Nós também trabalhamos com clubes, mas o nosso carro-chefe é mandar jogador para os Estados Unidos para jogar futebol universitário e escolar em troca de bolsa. Então, hoje a gente tem 60 sedes no Brasil, né, mais de 3 mil atletas estudando e treinando conosco, mais de 1.500 atletas embarcados. Eu, em um ano, embarquei 40 atletas com bolsa de 10% a 100%. Então, o que a gente faz hoje? A gente tem uma parceria com a ISUP. Então, o menino estuda inglês, ao mesmo tempo tem treinamento de alto nível, em cima de uma metodologia muito atualizada. Como disse, eu sou coordenador, mas hoje o professor João, nosso treinador aqui em Porto Alegre, base do Grêmio, base do Inter, base de Figueirense, profissional no São José, então é um cara com muita vivência no futebol, um cara que estuda muito também. Então, a gente prepara o menino no futebol, em cima de tomadas de decisões, enfim, você comentou bastante hoje, ou inglês, e nós temos mais de 3 mil escolas e universidades vinculadas a nós nos Estados Unidos. Então, ele tem um e-mail direto desse treinador. Nós não somos empresário, a gente não ganha no embarque, nós ganhamos no preparo, nós somos um pré-vestibular. Então o menino vai lá, pega o seu DVD, todos os nossos jogos são filmados, a gente ensina como editar, tudo o menino tem que fazer por ele, porque lá ele vai ficar sozinho, então ele edita o seu vídeo, manda o seu TOEFL, que é uma prova de proficiência em inglês, pro treinador por e-mail, manda o seu vídeo e começa a negociar com o treinador direto o percentual de bolsa que ele vai ganhar. Então esse é o nosso trabalho hoje. Nós temos um pré-vestibular para mandar meninos para os Estados Unidos jogar futebol universitário e escolar. E qual o limite de idade, assim, Rodrigo? Ele entra com qual idade e no máximo ele fica com, assim, de limite X para Y, para ele poder... Para treinar conosco de 14 a 24, tá? Mas pode embarcar até 25, 26 anos, mas para treinar na Next de 14 a 24 anos. Tá. E não adianta ele simplesmente jogar muita bola se o inglês dele não decola, e não adianta. Tem que ser um fenômeno no futebol para ganhar uma bolsa. Tá? O inglês conta muito. É mais fácil embarcar um menino que não é tão bom, claro que tem que jogar futebol, mas com inglês muito bom, porque ele tem que ter as notas universitárias e escolares boas, né, Marcelo? Sim, eu sei, Se ele começar a cair o rendimento dele, se cair o rendimento dele universitário, ele perde a bolsa. Então ele tem que ter nota boa e jogar bom. Que conseguiu uma bolsa, o menino da Colômbia, ele jogava muito, jogava demais, e aí ele conseguiu melhorar bastante o inglês e aí seguiu. Isso aí. Eu tinha um menino que ele tinha bolsa 70%, ele melhorou o inglês, melhorou o seu TOEFL, foi para 100%. O João Moutinho, que joga a NLS hoje, saiu da Next Portugal. Tem 2 Next em Portugal também. Então hoje a gente tem já um profissional nos Estados Unidos. Jogava muito bem. Revelação. Muita bola, muita bola. E o Vinícius Alencastro fala que o futebol português não é de boa qualidade, hein, Alencastro? Olha só. Tá vendo? Não, o Alencastro é grosseiro, não dá. Mas... até essa questão de quem quer entender um pouquinho que a gente estava falando aqui da questão da metodologia de treinamento, dá uma passada lá na Next lá que vai dar para entender, já que não dá para ir lá no Inter e Grêmio para assistir como é que é, dá uma passadinha ali eu volto e meia, vou ali bater um papo ali com o Rodrigo e dar uma assistida ali, dá para dar uma boa ideia de como é essa forma de treinamento, assim, bem interessante. Rodrigo, é legal esse tipo de interação contigo, mas assim, vocês não fazem uma, sei lá, digamos, né, uma peneira lá no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, lá no Morro Santana, isso vocês não costumam fazer, ou isso também é válido? O menino ele entra hoje, tá, por indicação de algum atleta, né, porque ele já sabe os parâmetros, ou por seletiva. Então tem a seletiva, é divulgada abertamente nas redes sociais, né? Vai ter em Novo Hamburgo, no estádio de Novo Hamburgo, vai ter em Flores da Cunha, vai ter em Caxias, vai ter, o menino vai lá e se apresenta, daí nesse dia da seletiva eu que dou o treino como coordenador e nós profissionais aprovamos ou não.
né? Esse atleta ele tem que ter o mínimo de chance de embarcar no futebol. A nossa parte lá é de avaliar o futebol. Depois a parte de inglês tem toda a parte de estrutura acadêmica aqui que ajuda essa parte. Legal. E as redes sociais, para quem quiser te contatar e contatar a Next, quais são as redes sociais? O meu Instagram particular, né, profissional na verdade, mas meu, @prof, de professor, PROF, Rodrigo Ferrari, né, e a da Next é @next, NEXT, Academy, em inglês com Y no final, ACADEMY, Next Academy RS, tá, Next Academy RS, são as duas redes sociais hoje nossas aí. Next Academy RS, show de bola. Isso aí. Rodrigo, deixa para nós assim, tu que é de dentro, né, da área, analisando essa temporada atípica. A gente vem numa temporada atípica do futebol 2020, né, que foi uma temporada diferente em todos os sentidos, e a gente embarca numa mais atípica ainda, que agora os times não vão ter pré-temporada, né, não tiveram. Eles já embarcam ali com no máximo uma semana de descanso para os jogadores e já começam. Dentro desse parâmetro, qual que é a análise que tu poderia fazer para nós assim do 2021 para a dupla Grenal? Qual tu acha que tem mais chances esse ano de chegar um pouco mais longe? Olha, né, quem sou eu para julgar trabalho desses dois caras renomados aí, né? Mas eu vejo hoje, né, eu vejo o Grêmio em decadência, foi se perdendo o trabalho anterior muito, foi se dissipando, se ganhou em gestão, e eu também tenho informações internas que a gestão é muito melhor, e se ganhou na bola parada, que era a marcação individual, que era o defeito que o Roger tinha. Não é defeito, eu acredito em marcação mista ou zonal na bola parada, mas que não estava encaixando naquele momento. O Renato chegou e geriu o grupo e colocou a bola parada individual. E naquele momento fez o que faltava para subir o restinho da ponte do Roger, estava muito bem, o preparo todo. E com o tempo foi se dissipando esse trabalho. E eu vejo um trabalho agora que eu acredito pela qualidade do cara, né, se ele souber tudo que a gente discutiu aqui, né, saber levar e etc., que vai fazer um pouquinho de subida. Então, eu acho que esse ano é mais tendência ao Inter e melhor que o Grêmio. E eu vou falar uma coisa antes que me xinguem aí. Eu sou carteira assinada Futebol Clube, tá? São tantos anos de futebol que quem me paga que eu torço. Hoje eu sou Next Academy, tá? Não sou nem gremista nem colorado. Mas eu acho que a tendência é o Internacional decolar mais esse ano. Pelo trabalho. Show de bola. Marcelo Rezes, e para ti, Marcelo, agora o que tu... Olha, Josias, o que nós temos que enxergar, né? O que está na frente dos nossos olhos e a realidade, né? Seguindo um pouco do que o Rodrigo falou, mas eu já tenho falado em outras lives também, existe aquilo que nós falamos aí há muito tempo, que é o famoso desgaste dos metais, né? Renato Gaúcho realmente não consegue tirar mais nada do time do Grêmio, é muito difícil, né? A gente poderia até dividir, tentar entender um pouco do Rodrigo também, porque assim, a sensação que eu tenho é que o Renato não tem mais ambições, né, com relação a títulos, por mais que seja uma atividade de competição. Ele ganhou muita coisa no Grêmio, né? Então, assim, ele é um ídolo, né? E ele não vai deixar de ser ídolo. Eu entendo que o Grêmio perdeu o melhor momento agora né, porque o Renato tinha um contrato encerrando, então ele foi recontratado, né? Então perdeu assim o time de fazer essa renovação agora. E a renovação ela é importante no futebol. Eu acredito que o Rodrigo e o Ricardo vão concordar comigo. Ela é fundamental para que surjam novos atletas, né, um ambiente novo, né? É um momento de pandemia. Nós não temos torcida nos estádios, né? Eu tenho certeza que se nós tivéssemos torcidas no estádio, talvez o Renato não tivesse ficado no Grêmio, porque os resultados realmente não combinaram, né, com o investimento que o Grêmio fez. Mesmo assim, ele continuou. Então, assim, eu entendo que nesse ano a chegada do Ramires no Inter, ela é uma renovação, apesar de um trabalho muito legal que o Abel fez, e eu sou favorável a isso. O meu medo com relação ao trabalho do Ramires é a questão do resultado, né? Porque o resultado ele fica muito, ele fica acima da questão de preparação da equipe. Mas eu enxergo um horizonte melhor, né? Todos, obviamente, que assistem às lives sabem que eu me identifico com o Inter, mas eu procuro assim, ser mais equilibrado nas opiniões. Eu entendo que o Inter tem
pela questão de ter um treinador novo, ter renovação, e é um cara que tem assim um reconhecimento aí em vários países, né? Tanto que vários clubes aqui do Brasil queriam contratá-lo, enquanto o Abel estava com aquela campanha muito boa. Então o Inter realmente eu vejo uma perspectiva bem melhor. Pode ser que a coisa não aconteça, mas o cenário nos mostra isso. Show de bola, show de bola. Antes da gente continuar para os outros participantes, botar aqui a interação, o Marcos Israel tá aí na telinha, ó. Boa noite. Será que o Cuiabá não quer o Marcos Guilherme também? Pô, coitado do Marcos Guilherme, cara. Tomou, ele passou, até os comentaristas, olha aí. E o Gabriel, tem um comentário aqui também, Gabriel Farenzena, muito conhecimento, parabéns pela live. Obrigado, Gabriel. Meu goleiro na Next. Olha aí, ó, prestigiando. Se Deus quiser estar embarcando, tá? Se Deus quiser estar embarcando em breve, tá com pronto DVD, já morou na China, deve falar um pouco de inglês, então acho que vai embarcar em breve. Opa. O que é? O cabelo tá bonito também. Ele era modelo, Vinícius, era modelo na China, tu acredita? Tá fácil ser modelo mesmo, né, cara? Pô, na China o cara se destaca, né, pô? Na China o cara do avesso é bonito, né, cara? Robertão, qual é a tua, qual é o teu pensamento para esse 2021, Roberto? Roberto Ángel Ramírez. Olha aí. Sabe qual é a maior sacanagem que eu já sofri aqui? A gente fez uma live pós-jogo do Grêmio Santos, 4-1 pro Santos, e o Roberto me entra na live com o nome dele, Roberto Marinho. Sacanagem, cara. Nunca mais esqueci. Boa. Fala, Roberto. Bom, a minha expectativa para esse ano, né, o trabalho do Ramírez aí, eu estou respeitando, né, a convicção da direção aí. Todo mundo queria que o Abel permanecesse, né, pelo trabalho que ele fez. Foi um trabalho que colocou uma bomba na mão do treinador novo agora, porque automaticamente vai se fazer essa ligação, né, com o resultado que o Abel conseguiu ali, né? Então, por isso que quando o Rodrigo falou em um ano, a gente já fica imaginando que talvez ele não chegue ao final disso, né? Mas vamos ver, né, porque tem uma base, né? Eu acho que tem uma espinha dorsal ali desenhada, tem uma qualidade no grupo, né? E também agora vindo o diretor que veio do River lá, que trabalha com a base, disse que é um cara que trabalha muito também, valorizando a base. Então, esses processos aí tendem a dar um resultado, né? Mas eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu tenho mais esperança, esperança não, né? Esperança eu não tenho, mas tipo, eu acho que o Grêmio vai conseguir melhores resultados esse ano, por incrível que pareça. Porque o Grêmio não vai mudar. O Grêmio vai continuar fazendo o que está fazendo. Vai colocar uma peça aqui, outra peça ali. Tem um jogador surgindo, 2 jogadores surgindo que são muito bons, que é o Ricardinho e o Pedro Lucas. São muito bons jogadores. Ricardinho fez gol hoje, Pedro Lucas deu uma assistência. E o Breno foi o melhor em campo. O Breno, sem comentários, né? O Breno, eu acho que... O Andrews agradece. O Andrews agradece. Né? Eu estava vendo os comentários hoje na imprensa, todo mundo colocando o Breno já como titular. Então, o Vanderlei e o Paulo Vitor têm que seguir o rumo deles. Né? Talvez eles encontrem um rumo aí lá nos Estados Unidos, quem sabe, né? O Rodrigo pode dar uma força para eles aí. Mas, bom, para mim, o ano vai se resumir nisso, embora ainda tenha esperança, né? Que o Internacional encaixe por causa da base que tem, né? Tem uma base boa ali, né? E tomara que esse meio trabalho, como o Rodrigo falou, dê resultado, porque não vai dar para esperar até o final do ano, ele não vai chegar até lá. Ricardo, fala, Ricardo. Tá aí de braço cruzado, tá de azul hoje, Ricardo. O que aconteceu? Para dizer que eu não, para mostrar que eu sou, como o Rodrigo, eu sou Carteira Futebol Clube. Eu tô pensando aqui o que o Roberto está falando, porque eu já estava quase mandando um WhatsApp para a presidência lá do Grêmio, porque estava com problema de goleiro, e o Inter está querendo emprestar o Sarrafiori, né? Já defende mais pênalti que os goleiros do Grêmio, então eu tava pensando em encaminhar para lá, mas já que acharam o Breno, deixa o Breno que tá bem. Cara, na verdade, eu tô entusiasmado, como
como o Rodrigo falou, de materiais que a gente estuda, que é muita coisa de fora, e a gente acaba analisando, estudando e vendo as coisas acontecer só por TV ou longe da gente, né, vendo o futebol europeu e tal. Então me anima, claro que eu sou mais tendencioso para o lado colorado aqui do Rio Grande do Sul, mas me anima ver o Ramires aqui como alguém que estuda futebol, com essa curiosidade de começar a ver mais de perto, assim, aquilo que a gente estuda, assim. E até, assim, o que o Rodrigo falou, né, que o Guardiola fala que o primeiro ano dele não é resultado, mas dá resultado, né? Não, o que o Rodrigo falou não é que vai ter que ficar esperando um ano o time só perder para que o time jogue, mas que vai levar um tempo e até esse tempo, esse caminho que o Inter vai ter que seguir nesse tempo agora, assim, eu vi uma entrevista hoje do Yuri Alberto elogiando muito também o trabalho, que o grupo está gostando do trabalho, é um trabalho diferenciado, a gente que vê essa coisa, vê que é diferente, o treino é diferente, o atleta gosta mais, é mais tempo com bola, é mais situação de jogo, anima mais o atleta também, o treino é diferente, então isso tu consegue agrupar melhor, deixar o atleta mais animado também, né, Rodrigo? Então, eu vejo com muitos bons olhos isso. E eu não consigo ver, pode ser, futebol a gente não entende, tá trocando a comissão técnica do Renato, e eu acho que só aí pode ser que a gente possa ver, de repente, o Grêmio voltar a subir de rendimento pela mudança de comissão técnica. Porque ainda acho que a comissão técnica é o que mais faz diferença ali dentro do Grêmio. É isso daí. Alencastro, fala, Alencastro. Te sacaneei hoje. Tu veio de camisa social e eu vim de camiseta. Fala comigo. São resultados de um dia de muito trabalho e muito estresse. Não deu nem tempo de tomar banho ainda. Né? Mas eu tô 3 horas na frente de vocês, né? Deu tempo de eu chegar em casa do trabalho, tomar banho, trocar de roupa, dormir, jantar e agora eu tô aqui. Não, eu cheguei em casa, trabalhei bastante, foi um dia bem complicado e ainda fui lavar a loucinha ainda, né? Tem que fazer a presa, né? Fazer a presa. Fala. Mas o que tu espera do Tassiano em 2021? Cara, o que eu espero na realidade eu tenho uma visão assim do meu time, que é o Grêmio, né? Em relação ao trabalho do Renato. Eu não acho um trabalho positivo no que diz respeito a construir deixar um legado, um trabalho a longo prazo. Eu acho que eu acho que ele peca muito nisso, né? Mas ele é muito bom no tato com os jogadores. Então ele sabe conversar com o presidente, sabe conversar com o dirigente, ele sabe conseguir o que quer. Mas ele não fez, por exemplo, o que o Roger fez. Eu, na minha humilde opinião, eu penso parecido com o Rodrigo, de que ele se aproveitou de toda uma estrutura deixada e fez o quê? Fez as melhorias que deveriam ser feitas de fato. Então ele enxerga isso muito bem, porque ele tem essa habilidade, ele é muito capaz. Quem sou eu para dizer que ele não é capaz? Os resultados deles mostram tudo isso. Mas a minha preocupação é essa. Como, por exemplo, 2 anos sem um goleiro pegar um pênalti é algo que... E aí a gente fala essa zoeira, mas um jogador de linha consegue pegar e um goleiro que é treinado não consegue. Claro que tem as dificuldades, não é fácil. Né? Eu já joguei no gol quando eu era moleque, eu sei que é bem muito difícil. Mas isso demonstra que existe um problema. E o problema estava bem claro. Eu não gosto do Everton, goleiro do Palmeiras, todo mundo diz que ele é muito bom, eu acho ele bem limitado, mas agora ele tem um excelente treinador de goleiro. Aí ele cresceu, ele cresceu muito, cresceu tanto que levantou... Treinador que a gente mandou embora, né? Então toda a estrutura que nós tínhamos, preparo físico foi muito precário esse ano, a estrutura o sistema de jogo, de fato, todo mundo muito próximo. Aí tu não consegue dar opção de jogo, que é uma coisa básica que tem no futebol. Todo mundo sabe desde a década de 70, quando tu via a laranja mecânica jogando. Movimentação, participação faz com que a bola gire, e aí tu consegue fazer com que
o jogo ele se torne mais dinâmico e principalmente que tu não seja sistemático demais, que é sempre a mesma função e sempre a mesma jogada. E o Grêmio repete muita jogada. Bola, aí por não ter repertório, bola alçada na área, não tendo centroavante, não resolve absolutamente nada. Graças a Deus que esse ano caiu o Diego Souza, daí a coisa mudou um pouquinho, né? Porque com o André Balada nós sofremos bastante. Mas essa é a expectativa que eu tenho, que seja feita essa reconstrução, somada às habilidades que o Renato tem, eu acredito que a gente vai colher bons frutos aí, né? E ao Inter, eu, assim, por gostar de futebol, eu também fico curioso em saber o que ele vai fazer com um time que, na minha opinião, tem um meio de campo que não é bom, não é espetacular, mas é eficiente. Aqueles 3 jogadores sempre fizeram o Inter, que é um time muito limitado, chegar bem longe. Dourado, Edenilson e o Patrick. Aquele tripé eu considero o pilar que sustenta a estrutura do Inter. Então, como o Rodrigo citou e o Ricardo cita bastante, o Patrick corre o campo inteiro. Então, o Patrick fecha as costas de lateral e dá um pique e tá lá jogando de ponteiro esquerdo. Então é um cara que tem essas valências. Então, e eu fico curioso em saber, com um time que não tem tantos recursos, mas sabe que tem uma estrutura bem legal, o que esse treinador vai tirar. Porque eu acho muito interessante isso. O que esses estudiosos, essas pessoas que têm bastante conhecimento, como que eles vão aplicar isso dentro de uma realidade que tem recursos escassos. Então eu fico eu tô bem motivado assim para ver os jogos do Inter. Né? Resumindo, tu tá secando, né? Resumindo, como gremista, tu tá secando. Foi essa a tua conclusão. Eu seco o resultado, mas eu quero saber o que ele é capaz de tirar a mais do time. Isso eu acho interessante. Claro. Ó, tá na nossa tela aqui para você que está assistindo a live. Todas as nossas lives durante a semana elas são postadas no Spotify. Já estamos lá com 4 episódios. Então você pode escutar essa live depois no Spotify. Você pode entrar no anchor.fm, ANCHOR, anchor.fm/toquemevoi. Tá nos comentários aqui. E você pode durante a semana escutar, enviar para os seus amigos. Você pode compartilhar com os seus contatos e continuar mantendo aí o Toque Me Voe durante a sua semana. Rodrigo, diga, Lencastre. Só uma partezinha, eu queria agradecer bastante assim, ao Rodrigo a ter participado aí, o Ricardo me ensina no dia a dia ali, nos grupos do WhatsApp, mas eu aprendi bastante, e eu gosto de lives assim, eu aprendi bastante. Obrigado mesmo pela participação aí conosco aí, viu, Ricardo? O Rodrigo. Rodrigo. Era isso que eu ia falar. Rodrigo, muito obrigado por ter participado com a gente, por ter tirado um tempinho para estar com a gente hoje. E aqui o canal está aberto, a hora que tu quiser vir aqui, partilhar aqui com a gente os teus conhecimentos, a tua carreira e os teus próximos passos, estamos aqui. Muito obrigado mesmo. Josias, Marcelo, Roberto, Ricardo e Vinícius, obrigado pelo carinho. Eu vou brincar um pouquinho com vocês. Vocês estão no meu top 2 de saia justa, tá? Eu passei uma saia justa numa rádio da capital gaúcha aqui eu estava de treinador do Passo Fundo na pré-temporada e me chamaram ao vivo na rádio e o Guto Ferreira caiu na noite que eu fui no programa. Aí o cara me pergunta assim, ó, tu acha que o Guto Ferreira não tem gestão de vestiário? Como é que eu vou dizer isso, treinador, assumindo o Passo Fundo na rádio gigante, né? Milhares de pessoas me escutando, eu desviei para cá, desviei para lá, respondi outra coisa, né, cara? Então, hoje foi parecido. Algumas vezes eu dei umas desviadas de vocês aqui, porque como profissional da área não dá para responder algumas coisas que a gente sabe que fora do ar eu posso dizer para vocês um dia, mas no ar não dá. Mas agradeço demais, parabéns pelo programa, parabéns pelo nível de vocês, é bem legal, me senti prestigiado, me senti à vontade, consegui expor minhas ideias, então agradeço demais o carinho de vocês. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Pô, tamo junto aí. Vou deixar uma aqui sair correndo, Josias. Não se espantem se enxergarem o Patrick de atacante pela esquerda no 4-3-3. Eita, olha aí, ó, tudo que o Marcelo Reis queria. Mas é isso aí, estamos chegando ao fim de mais uma live. Essa live aqui, meu amigo, que ela custou menos que o Abel Hernandes para o Internacional por mês, mas está aí mais uma vez e semana que vem a gente está de volta com mais contatos. Muito provavelmente, na próxima sexta-feira o André Damasceno vai voltar para bater mais um papinho com a gente e mais um outro convidado, vai ter dose dupla. A gente está programando a próxima sexta-feira. É isso aí, meus amigos, obrigado pela sua audiência e uma boa noite. Até a próxima.